só Eu isso. não falei nada porque eu queria ver a atitude de vocês, entendeu? Não, é Já que... vou anotar aqui, ó. Não oram pra começar o Hora no trabalho. início e hora no final. É. Mas hoje a gente tá com uma pessoa É. maravilhosa, pô. Não, mas a gente Hum. inicia e ele encerra sempre orando, abençoando a gente. Falta eu? Não, eu orei com o do Rafa. Ah, vamos Quem orou todo- do. Não, Ora falta por- você. Ora por Que nós. ele orou no do PR. Não, Não, que... esse orou no do Bruno. Então é eu de novo. Tá certo, isso aí. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por este momento, ó Deus. Peço em nome de Jesus que seja somente mais um canal, ó Deus, para o teu evangelho ser expandido, para o seu evangelho, ó Pai, ser conhecido, ó Deus. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, abra nossa mente, nosso coração, Pai, desde já tira todo o cansaço, Pai, tudo aquilo que nos preocupa, ó Deus, deixa de lado de fora, Senhor. Que nós possamos estar conectados contigo nessa noite, Deus. Muda o ambiente dentro desta casa, dentro deste podcast, ó Deus. Eu peço também, ó Deus, que o Senhor atinja, Pai, a vida das pessoas que vão escutar, que vão ser alcançadas por este momento, Deus. Que seja um momento de aprendizado, Deus. Que seja um momento, ó Deus, que nós possamos mudar o nosso discernimento. Que as nossas mentes sejam completamente transformadas, ó Deus, pelo teu agir neste dia, Pai, nessa noite. E, Pai, nos usa, Deus, para o teu crescimento, nos usa, Deus, para o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus, nos colocamos à total disposição do teu Espírito Santo. Então, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos leve para a tua liberdade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, na hora que você quiser. Já tava já... Já tá gravando. Ah, então beleza, então. Então vamos lá. Fala, galera. Começou o seu, o meu, o nosso Podicia. Aqui quem vos fala é o Ricardo. Rogério aqui. Alexandre na Ô, voz. velho. Já chega fazendo barulho. E nosso convidado aqui, ó, o Fábio, da oração intercessória aqui, ó, nosso intercessor da Igreja Não, CIA. volta. Meu Deus do céu. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. É Tô muita emocionado, emoção. né? Só fala, só se apresenta. O Ale que eu fala. também. Ele ficou parado ali, É. mano. Então, todo Não mundo precisa começou esmurrar errado. o Calma. Ele ficou aparelho. parado, Por meu. favor. Aqui, ó. Cuidado aí que senão só vai bater aqui, ó. Não, agora Alexandre vai na ficar- voz, agora no vai ficar quietinho. cavaquinho. De novo. Vai, de novo. Caramba, comecei bem, mano. Fala, galera! Começou o seu, o meu, o nosso Podicia. Aqui quem vos fala é o Ricardo. Aqui quem vos fala é o Alexandre. Aqui é o Rogério, beleza? E aqui o nosso convidado da noite, o nosso diácono da igreja CIA, o Fábio, mais conhecido como Fábio da Intercessão, Isso aí, galera. o orador, né? Brincadeira. Hum. Não, Glória é a isso, Deus gente. pela vida do irmão. Glória Amém, a Deus glória pela a sua Deus. vida. Eu queria agradecer a sua presença aqui, um dia tão esperado pela gente, né? Mediante a tudo que tem acontecido na nossa igreja, tá difícil fazer o podcast, tá difícil gravar, que cada hora é uma coisa nova. Então eu agradeço muito por você ter aberto um tempo pra gente, um tempo precioso pra passar um pouco de você, da sua experiência, daquilo que você faz. E eu só tenho a agradecer. Amém. O Ricardo falou que quer fazer a primeira pergunta. Ah, Ele eu quero tá fazer- emocionado aqui. Eu quero fazer a primeira pergunta, Diga, porque... filho, Grava aqui não, Rico, meu Deus, tem que falar, Não, Fábio, eu tenho que preciso. fazer, porque assim, eu ando com esse cara aí e tal, mas uma coisa que agora que a gente vai fazer esse podcast, que veio na minha cabeça que, cara, eu queria saber, como é que você conheceu, tipo, qual igreja você veio, como é que você conheceu a CIA? Eu queria saber isso sobre você. Como é que você conheceu a Cristo? Qual igreja que você fez parte? Como que você conheceu a CIA? Amém. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é algo que fala muito ao meu coração, algo que me deixa muito alegre, muito feliz. Esse bate-papo, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos leve a exaltá-lo cada vez mais. Então vamos lá. Amém. Vou te contar um pouco da minha história, como eu conheci a Cristo, Amém. aonde eu fui apresentado para Ele, aonde Ele me aceitou, em que condições Ele me aceitou. Talvez nem eu me aceitava naquela época, mas Meu Deus. essa é a prova do maior amor, porque Ele me aceitou. Amém. Eu trabalhava numa loja onde tinha uma moça que tinha um culto no lar, na casa dela, e lá tinha um pastor que sempre ia lá às quartas-feiras fazer esse trabalho. Só que o que me chamou muita atenção, eu sabia que aquela casa era uma casa de pessoas católicas na época. Para você ter ideia, tinha imagens na casa de tamanho real.
grande mesmo, de Um monte de pessoas. né? metros. Caraca. E por saber dessa situação, me bateu uma curiosidade. Mas peraí, pastor evangélico neste lugar, então já bateu ali aquela Quebrando curiosidade, paradigmas né? logo ali, né? Quebrando barreiras. Falei, não, É. Ah, cara. algo de errado não está certo. Então vamos lá ver o que É. está acontecendo. Nunca imaginou que ia se bater, né? Um Não, evangélico e católico no mesmo Não, ambiente. É. sim. E aí eu fui fazer essa visita numa quarta-feira e eu gostei muito da forma com que era direcionada. Não tinha assim nenhum tipo de ataque a outras religiões, não tinha placa, era Jesus. Ele sempre falava de Uhum. Jesus, não interessava quem estivesse lá, era Jesus. Então aquilo me chamou muita atenção e eu comecei a frequentar as quartas-feiras. A Viviane foi comigo, ela ainda não era convertida, então ela conhecia Cristo, mas de ouvir falar, ia num lugar ou outro, mas. Nossa, normalmente é sempre a esposa Que leva o que marido, leva o né? marido, né? E aí a gente fomos juntos lá. E ali eu fui apresentado a um Jesus. Mas eu fui apresentado para esse Jesus, mas eu não o queria naquele momento. Ali eu recebi promessas de que eu iria estudar. E era algo que falava muito ao meu coração. Eu tinha o desejo de fazer faculdade, eu queria estudar. Lá nós tivemos uma promessa dos nossos filhos. Lá nós tivemos promessa da nossa casa. E tudo se cumpriu para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. E então veio a palavra que eu iria fazer a faculdade e tudo mais. Então Uhum. eu realmente fui. Então eu estudei durante 2 anos e perdi o contato com esse pastor e com essas pessoas. Porque aí eu também saí deste emprego, fui para outro, e então nós perdemos contato. Então eu fiquei os 2 anos que eu estudava, mais uns 2 anos que eu não queria saber de nada, não estava muito afim de servir aquele Jesus que me apresentaram. Eu fiquei muito feliz pelo que ele fez por mim. Uau, Então, pegou a Jesus- promessa. Obrigado. Pegou a Jesus, promessa e valeu, tchau, obrigado. obrigado. É isso Da mesmo. hora, o senhor cumpriu o que o senhor falou. E já era. Ô, louco. Vamos curtir a vida. Mas os planos do Senhor são diferentes dos nossos, né? A gente não Amém. entende o que ele faz. Então, a minha vida foi se desenrolando. Aí nós tivemos nossos filhos, nós nos juntamos, eu e a Viviane, fomos morar junto. E como todo novo casal, eram muitos problemas. A gente tinha algumas dificuldades no nosso casamento, em relacionamento. E chegou um momento na nossa vida em que tava um ponto muito insustentável, tava algo muito chato já. De que, meu, e aí? Nós vamos continuar insistindo nisso? Ou nós vamos abrir mão, vamos cada um viver sua vida? E eu sempre tive o sonho de ser pai. Falei, meu, eu sempre quis ser pai, então eu não vou querer abrir mão desse sonho. Porque se eu terminar esse relacionamento, eu não vou ver os meus filhos crescer. Eu vou acompanhá-los de longe. Que pai será eu? Então eu sempre insistia por conta disso. Falei, não, eu não vou abrir mão do meu sonho de ser uma família, de ser pai. E aí, quando o chicote já tava muito estralando, né? Eu lembrei, Hum. meu, tem o pastor lá, o pastor Marcos. E na época, os meus compadres, o Léo e a Thaís, faziam parte desta igreja. E eu perguntei pra eles, vocês estão indo lá na igreja? Falou, tô. Vocês me levam no domingo? Eu levo. O peixinho pulando na rede, né? Aí eu falei, meu, não. É. Sabe quando você fala, meu, eu preciso de algo? E é aquele Jesus que me apresentaram lá, é ele que pode fazer algo diferente na minha vida. Uau. E Nossa, coisa aí eu incrível. fui em um domingo, ouvi o culto, o pastor quando me viu, cara, ficou muito feliz e eu muito feliz de estar naquele lugar. E a partir dali eu não deixei mais de ir. No outro domingo eu fui com a Viviane. E Glória a aí, Deus. depois do culto, o pastor perguntou: E aí, já aceitou Jesus? Na minha cabeça, meu, é isso que eu quero. Na minha cabeça eu já tinha aceitado Jesus. Eu não tinha feito a confissão de fé. Mas eu não sabia o que era isso, mas para mim o que importava é que eu vim no culto, é isso que eu quero, eu vou continuar vindo, então eu já aceitei Jesus.
E ali não, ali ele me explicou o que era a confissão de fé. Ali nós fizemos a oração. Meu nome foi escrito no livro da vida. Amém. E a partir Glória a dali Deus. eu comecei a servir a Cristo. E para honra e glória de Deus, são só 9 anos. E eu creio que tem muito ainda por vir. Glória a E Deus. só pulei um detalhe aqui. Eu sou fruto de oração Glória a Deus. de muitas pessoas. Sou fruto de oração da minha irmã que orou por mim durante muitos anos. Eu sou Glória a fruto de Deus. oração da minha esposa que orou por mim durante muitos anos. Porque antes de nós irmos juntos para a igreja, ela teve um período que ela começou a ir numa igreja e se firmou mesmo. Ela ia frequente. Os meus filhos foram apresentados na igreja. E aí é algo que eu me arrependo muito na minha vida. Meus filhos foram apresentados na igreja e eu não fui. Ela me chamava para ir, me chamou para ir na apresentação deles e eu não quis ir. Eu preferi ir pro bar. Fui lá tomar uma cerveja e não quis ir ver a apresentação dos meus filhos. É algo que hoje eu me arrependo muito, porque eu sei o quanto é importante essa apresentação ao Senhor Jesus. Então ela já estava nesse processo de ir para a igreja e vira e mexe eu acordava de madrugada, via ela orando por mim, Que maneiro. sabe? Ixi, aí você. Campanhas. O que passava na sua cabeça nessa hora? Campanhas de levar peças, fronha do travesseiro para orar, para ungir. Nossa. Porque qual era a semente lançada ali? Meu, eu vou ungir essa fronha para que quando ele colocar a cabeça, o Senhor toque no pensamento dele, toque na mente dele. Eu não vou dizer para você que demorou um dia, um mês, durou bastante tempo, cara. Até que realmente essa semente que ela estava lançando em oração penetrasse ao meu coração. Ela sempre me convidava, vamos para a igreja? Eu falei, não vou. Um dia eu vou. Em agosto. O famoso agosto de Deus. Agosto de Deus. Em agosto eu vou. Tá bom, ele tem um gosto também, né? Certo? E ali foram vários convites. E eu lembro que um dia eu já tava de saco cheio. E aí eu digo que esse foi o dia a qual o Senhor falou, agora você vai ver. Ela me convidou, eu falei, meu, eu não vou pra igreja. Não me convida mais pra ir pra igreja. Eu não vou pra igreja. Eu não vou ser crente. Eu não gosto de crente. Então não me convida mais. Eu não vou ser crente. Eu acho que neste momento Deus falou, agora você vai ver só. Vai pagar a língua. Agora você mexeu foi comigo agora. Agora você vai ver se você vai fazer ou não aquilo que eu te chamei pra fazer. Os planos que eu tenho pra tua vida vão se cumprir, porque agora você mexeu comigo. Então a partir dali, eu acho que Deus realmente falou, não, eu vou mostrar pra você que, então assim, eu sou fruto de oração. Fruto de oração. Então a Amém. oração, ela tem poder. A oração, ela tem poder para mover a mão de Deus. A oração tem poder para mudar os diagnósticos, para mudar aquele que diz que não. Deus fala, a última palavra é minha, eu vou mostrar que é sim. E essa é um pouco da minha história, como eu conheci a Cristo. Como eu conheci a Cia, nessa igreja a qual eu já fazia parte. Depois de um certo tempo, o Léo e a Thaís saem dessa igreja, chama Renovo de Justiça, do pastor Marcos, da pastora Cida. Foram um homem e uma mulher de Deus que me ensinaram muito, que eu passei 7 anos naquela igreja, onde Glória eu a Deus. conheci quem era Cristo, eu conheci o que eram as Escrituras, eu conheci o que é falar da palavra de Deus. Ali eles me direcionaram, eles me guiaram, me moldaram, me ensinaram mesmo, me pegaram no Glória a colo Deus. como criança na fé e me direcionaram. Assim, são um homem e uma mulher de Deus que eu sou muito grato pela vida deles, por tudo aquilo que eles fizeram e aquilo que eles pagaram para gerar a minha vida de cristão. Como é que um pastor vai estar numa casa de pessoas católicas com, vamos se dizer, conflitos de doutrinas? Uhum. Na época, eu lembro que várias igrejas se levantaram contra a vida dele, falando sobre aquilo que ele estava fazendo. Mas se não fosse ele pagar o preço de estar ali, hoje eu não conheceria Cristo. Não só eu, mas ali várias vidas foram geradas através desse preço que ele pagou. Olha que Então, coisa durante incrível. esse processo, o Léo e a Thaís saem da Renovo de Justiça, vêm para a CIA Uhum. e sempre havia o convite. Vamos lá no encontro com Deus, tal. E eu nunca queria ir. Pra mim, essa questão do encontro era uma conversa fiada.
Você achava que já tinha aceito, Ah, né? o Imagina o encontro com encontro. Deus eu tenho lá em Não, Mateus. nessa hora aí Hum. ele já era macaco velho já. Não era Ah, aquele cara da não. célula mais. É, não, já conhecia um pouco É. Cristo, já conhecia a palavra de Deus. Eu encontro com Deus é Mateus 6. Eu entro lá no meu Meu quarto e quarto pronto, e vamos. acabou. E aí Uhum. sempre calhava que o encontro com Deus era sempre em fevereiro. E é sempre no meio do mês. E o meu filho faz aniversário dia 20. Então era sempre assim. O encontro era na sexta, no sábado e no domingo. Ou em um ano o aniversário do meu filho foi na sexta. No outro ano foi no sábado. No outro ano foi no domingo. Então era a minha desculpa. Não, é Uhum. aniversário, eu não posso ir. Mas também nunca tive vontade, nunca quis ir. E aí, de vez em quando, eles me convidavam para ir ter algum Uhum. encontro de homens, na época que ainda era lá na turística. E aí eu fui, aí conheci o pastor ali, mas E aí, sem como é que muita, foi? sem muita proximidade, sem muito. Só ia, porque, pô, estão me convidando, eu vou, tal, eu gosto de estar na igreja e tudo mais. E aí depois a igreja sai de lá, vem para o Monte Alegre, né, para Jurubim. E ali a gente começou a estreitar um pouco mais os laços de amizade, por conta do Léo. O Léo estava junto comigo, às vezes estava junto com ele, a gente se encontrava e começamos a conversar, e começamos a ter um pouco mais de proximidade. E aí os laços estreitaram ainda mais, porque nessa igreja a qual eu fazia parte, nós fizemos um evangelismo com a bateria do Bola de Neve, lá na Santa Mônica. E a nossa igreja era muito pequenininha, precisava de ajuda. Então o pastor emprestou microfone, emprestou caixa, emprestou várias coisas. Então ali a gente estreitou um pouco o laço de amizade e a partir dali a gente estava sempre conversando. Ele começou a me discipular, me emprestava livro, a gente almoçava, começava a falar de Cristo, tal. Ele foi sondando ali, né, irmão? Pastor. Foi comendo pela beiradinha ali, foi me ensinando bastante coisa, foi me abrindo os meus olhos para aquilo que eu ainda não conhecia, para uma nova realidade, para aquilo que Deus tinha para minha vida. E aí, há 2 anos atrás, em 2020, nós tivemos uma conversa, eu e a minha esposa, a pastora Pamela e o pastor Beto, e ali a gente decidiu que viríamos para a CIA. Nós chegamos na CIA em fevereiro, assistimos 4 cultos e a pandemia veio em março É e verdade. fechou tudo a igreja. Então essa é a minha história, de dar um pouco do que, como eu conheci a Cristo, quem me Deus. levou para Cristo, da forma com que eu cheguei na CIA. E aí nós estamos aí, fazem 2 anos que o Glória Senhor a Deus. nos permite estar aqui na CIA. Glória a Deus Glória a por Deus, isso, cara. né? Glória a Deus. Obrigado pela sua história, cara. Tá satisfeito? Não, eu tô, não conhecia, O esse cara, Ricardo é mas... engraçado, ele tem 25 anos de igreja, CIA, né? A Hum. igreja tem menos idade do que ele tem. E ele não conhece a história de ninguém, Não cara. Eu acho que Ele você não pegou- sabia da minha história, ele não É, sabia da eu acho que história. ele pegou pesado, porque eu acho que eu tenho que me defender, né? Tipo, eu acho que ele pegou. Não, é que quando eu conheço a pessoa, parece que já brincaram comigo. Falaram assim, ó, mano, parece que você já me conhece já faz 20 anos já. Eu ia trocando ideia. Só que isso que passa pela minha cabeça, tipo, mano, assim, quando eu vou conversar com a pessoa é como se eu já conhecesse já faz 20 anos. Só que, por exemplo, quando a gente tava conversando com o pastor Beto, ele falou do Rogério, puxa, interessante isso, porque eu não sabia como é que o Rogério entrou na CIA. Eu aproveitei esse momento pra conhecer melhor, né? Tipo, eu tenho esse contato com o Rogério. Nunca Ah, teve a curiosidade, né? tipo, nesse momento que surgiu, né? Você foi a mesma coisa. Assim, eu te conheço e tal, que você. Eu vi quando você entrou na CIA, mas eu não conhecia, tipo, a sua história lá atrás, como é que começou e tal. E agora. A Cia que conheceu o Fábio foi indo pra perto, né? Que foi pra perto da casa dele. Não, foi me cercando ali, né? Foi ficando mais próximo, Pertinho, eu falei, opa, É, igreja preciso de pertinho de você, casa. né? Opa, 2 ruas pra baixo. é louco. Que é isso, gente? Foi muito propósito de Deus isso aí, irmão. O pastor Beto tá te sondando literalmente, irmão. Legal. E como que você. Como é que a gente pode dizer? Hoje você é líder da intercessão, mas. Assim, hoje todo mundo pensa, eu tenho uma aptidão pro louvor, né? Cada um vai se encaixando em alguma coisa. Como foi pra você descobrir, ou isso já estava dentro de você e, tipo, já era isso? Você já entrou sabendo que era a intercessão, que era a oração para qual te chamava? Ou isso foi tipo, meu, gostei disso, vamos. Já estava, mas eu não sabia. E eu vou Legal. te explicar o porquê. Eu te falei, chegamos na CIA
E o nosso intuito era o quê? Vamos chegar, nós vamos ficar sentadinhos. Nós só Padrão, né? vamos pegar um culto, sem responsabilidade, sem fazer nada. Nós queremos chegar e só sentar, acabou o culto e ir embora. Porque para nós era uma realidade nova. Nós viemos de realidades diferentes. A Viviane veio de uma igreja com ela ficou 7 anos. Eu vim de outra igreja com eu fiquei 7 anos. Então nós passamos 7 anos em igrejas diferentes. Ah, tem esse Tem detalhe. esse Então vocês não, detalhe. não congregavam na Não, mesma. nós congregamos 1 ano junto nessa igreja a qual eu conheci o Senhor. E ali ele me Que foi a aceitou, primeira que foi igreja. a primeira igreja. E nós ficamos 1 ano junto ali. Legal. Depois desse 1 ano, nós ficamos 7 anos separados. Ô, louco, cara. Ela em um lugar e eu em outro. Então ela veio de uma doutrina. Mas eu não consigo entender. Por quê? Por que vocês não. Olha, crê. É, não, porque, tipo assim, pô, eu sou Puxando aqui, cristão. puxando. Vamos É, lá, sou agora. cristão, vamos junto, né? Assim, Tinha E algo na aí, igreja que irmão? ela ia. não, ela ou- teve alguns problemas particulares lá na igreja a qual a gente fazia parte. E ela resolveu sair e ir para outro lugar. E eu resolvi ficar. E aí Uhum. nós ficamos esse período separado. E ali o Senhor foi trabalhando e tratando ela, e ensinando ela no lugar onde ela estava. Continuou me tratando, me moldando e me ensinando no lugar onde eu estava. Mas chegou um ponto em que a Bíblia diz que casa dividida não prospera. É. Então, Uhum. assim, ela aprendia algo lá, eu aprendia algo aqui, mas é a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, sim, mas de formas diferentes. Então, da forma com que ela fazia, eu não achava que era legal, da forma que eu fazia, ela não achava que era legal, e começou a ter algumas divergências dentro de Aham. casa. Então, foi um processo de que, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar numa mesma igreja, e ali durou um processo de 3 anos para que a gente conseguisse estar no mesmo lugar, para que a gente conseguisse congregar em família numa igreja juntos. Foi quando nós fomos para Cia com esse intuito. Não quero fazer nada. Quero só ouvir a palavra, pegar o culto e vou para casa. Um culto, 2 cultos, se não me falha a memória, no terceiro culto, o pastor ministrou algo no altar. O culto foi top, acabou o culto. Estávamos indo embora, como de costume, ele nos pegou na porta. Falou assim, ó, eu tenho orado e Deus tem colocado no meu coração vocês dois para serem líderes da intercessão. Aí um olha pra cara do outro. E o mais louco que Deus é tão maravilhoso que nesse dia a Viviane fez uma oração assim: Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer. Meu Aquilo que o Deus. Senhor trouxer para mim fazer, eu vou fazer. E aí no final do culto, o pastor vem, ó, eu tô orando e Deus trouxe vocês como líderes da intercessão. Então ora aí também, vamos orar para que Deus traga no coração e se for isso mesmo, vamos tocar o barco. E a gente foi embora, né? Um já olhando pra cara do outro, dando risada. Falei assim, tem pra onde Não correr. tem nem que orar, já Não tá tem. respondido. Você orou e Deus... E aí, vai voltar atrás na tua oração? Então, vambora. E o porquê que eu digo que já estava e eu não sabia? E aí, beleza. Aceitamos sim, vambora, vamos saber o que que é, porque era muito novo pra nós, ainda é. Intercessão é algo que a gente tá desenvolvendo, estamos aprendendo muito sobre intercessão. E aí um dia eu chego em casa e eu vou dar uma olhada nos livros que eu tinha lá. Aí eu comecei a olhar 4 livros. Os 4 livros eram sobre oração, sobre intercessão. Tem um livro que era do... Falava sobre Atos, Atos 1, capítulo 8. Era 40 dias sobre aquele capítulo, sobre aquele versículo. Cada dia era algo diferente, sobre oração, sobre jejum. Falei, rapaz. Aí eu vi um outro livro lá sobre oração, o Whitman Lee, se não me falha a memória, o nome do rapaz. Sobre oração também. Um outro amigo me emprestou um livro e eu fui ler, era O Poder da Oração. Meu Deus. Rapaz, então assim, eu falei, caramba, eu Já já tava- estava sendo cercado, É. eu já tava me moldando Já tava tudo e desenhado, me né? preparando. Só quem não enxergava isso era eu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Na outra igreja que você tava servindo, você exercia algum ministério?
Ou você só ia lá, cultuava Deus e ia embora? Não, eu nessa igreja a qual eu fiz parte, primeiro eu fui ungido a levita quando eu estava lá. E aí algo que muita gente não entende e acha que levita é apenas aquela pessoa que canta, É. que louva. Mas eu, quando fui conhecendo as escrituras, fui conhecendo a palavra, eu aprendi que o levita é aquele que serve. E era algo que eu fazia, gostava de fazer, que era servir. Então eu era ungido a levita, mas era um levita que não cantava, era um levita que servia. Era o Nossa. levita que limpava a igreja, que arrumava as Administrava tudo lá. cadeiras, enfim. Isso eu gostava muito, eu ficava muito feliz. E quando eu saí de lá, eu tinha sido separado para ser diácono. Não tinha sido ungido, mas eu já tinha sido separado para ser o diácono da casa. Eu lembro que lá eu já ministrava a palavra, então um domingo por mês era o meu domingo, era sempre o último domingo do mês, era eu que ministrava. Então eu já saí de lá dessa forma, Entendi. separado para diácono, já tinha uma certa intimidade com a palavra, de ministrar a palavra. Lá eu estudava, aqui como a gente tem a EBC, nós tínhamos lá a escola dominical, Sim. onde nós conhecemos quem era Jesus, plano de salvação, toda essa questão. Lá eles nos ensinavam, aqui como nós temos no quarto módulo, a forma de montar um culto, lá nós fizemos também com Olha que legal. abertura, louvor, palavra, encerramento do culto. Então, assim, lá foi um lugar em que eu aprendi muito, foi uma base, a minha base foi aquilo que eu aprendi Sim. ali. E com pessoas sérias, com pessoas centradas, conhecedoras da palavra. Então, Eu foi perguntei assim. porque me deu a entender que poderia ter sido diferente, né? Tipo, você ia lá, cultuava tal, mas não tinha, sei lá, um ministério. E aí chegou aqui e teve que encarar isso. Então você já estava encaminhado, né? Não, Já tava, sim, na já. verdade, já estava para ser reconhecida diácono, né? É. E a intenção de vir para si e não fazer nada era exatamente por isso, Fugir meu. um pouco. Já cada um, a Viviane já era ungida diaconisa Ah, na igreja que ela fazia parte, já dirigia os cultos, ministrava. Glória a Então, Deus. então olha assim, nós só. tínhamos vidas ativas dos nossos ministérios. Então a Sim. gente queria o quê? Folga. Eu quero uma Ah, Uma folguinha, eu férias, quero hein? uma Quem não quer uma férias, meu, eu quero férias? chegar aqui, eu não quero ter a intensidade de ter que Dava, preparar o culto, de ter que arrumar a cadeira, de dava o limpar o nome errado pro chão, pessoal da recepção. entendeu? mas Eu isso aí quero foi decidido por você e pela Vivi? Tipo, vamos chegar lá e Não, vamos lá, os vamos dois. chegar e ficar só tranquilinho. Foi, Entendi. foi combinado entre a gente, mas que Uhum. os planos do Senhor São eram completamente diferentes dos diferentes, Uau. né? nossos. E glória a Deus, a gente aceitou o chamado e respondemos o sim que É aquilo, ele nos quem fez. pisou no Santo dos Santos, cara, não consegue Tem. fazer outra coisa, desvincular, É. sabe? Eu tenho essa inquietação, sabe? Às vezes eu chego num lugar e isso é comum, né? Não digo nem no âmbito da igreja. Mas às vezes vou na casa de algum amigo meu, eu tô vendo ele fazer alguma coisa, eu já olho uma vassoura e falo, é ela mesmo, já começo a pegar, varrer. Eu também tenho essa parada, eu não consigo. E na igreja eu sinto a mesma coisa também, tipo, é que eu sempre fui da CIA, né? Então não posso dizer que, tipo, em outra igreja eu ia e pratiquei tal coisa. Não, mas. Eu sinto que, tipo, mano, não tem como. Pra onde a gente vai? Pra onde eu irei, né? É o que nós cantamos, pra onde eu irei? Tá vendo que tem coisa Pra pra quem eu fazer, né? irei, né? Pra quem iremos. Exatamente assim, não só na igreja, mas na vida. Se eu estou vendo que você está fazendo algo e eu posso te ajudar, por que que eu vou Exato. esperar você me pedir ou você me chamar? Meu, você tem que fazer. Então vamos fazer. E o reino de Deus é sobre isso, né? É sobre servir. É. Puxa. Não, e o mais louco do reino de Deus, ele tá rindo porque a gente falou sobre isso hoje. Enquanto carregávamos pedra, falávamos sobre servidão, sobre ser servo e Sou tudo mais. servo. Cara, ele Assim, pegou que tá e conectado. qual é, segundo Jesus, qual é o lugar mais alto que nós podemos chegar? Nos pés É dele. servo, é É servir. servo. O Rogério Servindo falou aos uma pés. frase e aquilo ficou realmente no meu coração. Uma vez ele disse que o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés do Senhor Jesus, é aos pés da É. cruz. Então, assim, é muito top isso, entender que o lugar maior no reino de Deus é aquele que serve.
É. Rapaz, é bíblico isso, né? É o Quer que ser o serve. maior, sirva a todos, né? Tem uma passagem, eu não vou lembrar, vocês me perdoam, minha memória é terrível, mas que fala que Jesus voltaria pra servir a mesa. Vocês conseguem lembrar assim? Falando assim? Não lembro. Dá um Não. pouquinho mais, Putz, desenrola o manto aí. não, eu vou tentando lembrar aqui e depois eu trago de Hum. novo. Não, eu acho que ele fala que iria servir as pessoas e tal. É mais ou menos isso, né? Lá no reino do meu pai e tal. É, eu vou estar servindo e tal, mais ou menos isso, né? Eu Tipo, vou tentar lembrar aqui certinho, mas ele tem uma parte que ele Deve ser quando fala. ele tá falando que ele vai subir, vai preparar Não, isso as aí é João casas. 14. Isso é João 14. Então, Aí, João 14 ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em isso. Deus e também em mim, na casa de meu pai muitas moradas. Mas se a Ele vai gente servir. trazendo a questão da servidão, não tem ninguém que Não, serviu mais do que ele. não tem mesmo, não. É, E o, assim, e o louco e o da hora de Jesus é que ele sempre traz o exemplo. É. Ele quer te ensinar a humildade. O que que ele fez? Lavou os... Vou lavar os pés dos discípulos. Aí Pedrão, não, senhor, não vai lavar o meu pé. Não, eu vou, porque se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Senhor, lava até o corpo inteiro, se o senhor não, quiser. Pedrão era o 880. Pedrão radical. era Entendeu? Assim, 880. ele sempre nos ensinava pelo exemplo. É. Então, assim, ele servia para quê? Para que você saiba como que tem que servir. Para que você jamais venha falar, não, ele não serviu, ele não mostrou como é que era, Isso ele não. não fez, né? Se ele fez. E eu creio muito naquilo que João disse. Todas as coisas que ele fizesse fossem escrito, nem todas as bibliotecas do mundo caberiam Caberiam. É. a quantidade de livros do que Isso esse é cara uma fez. realidade. Isso cabe no que você falou, no sentido, por exemplo, que lá em João capítulo 4, vai dizer assim que ele tá com antes de ele chegar lá em Samaria, porque os judeus, eles tinham o costume de rodear Samaria, eles não, porque era o caminho mais fácil de ver as pessoas, né? Era passar pelo meio de Samaria, só que como os judeus não se davam com os samaritanos, então eles davam a volta. Contornável. Contornava, tanto é que o pastor Rafael citou isso, né? Só que aí diz assim que era necessário passar por Samaria. É interessante esse termo, porque era necessário para ele passar em Samaria. E o que eu entendo com isso? Que lá em Atos capítulo 1, versículo, se eu não me engano, é até o 8 mais ou menos, que ele, quando ele chega nos discípulos dele, agora vocês vão entender, quando ele chega nos discípulos dele, vão, portanto, pregar o evangelho a toda criatura e tal, e ser de minhas testemunhas, tanto na Judéia, em Samaria, assim, porque se ele não tivesse passado ali em Samaria, agora pensem comigo, se ele não tivesse passado, aí ele, vão em Samaria, tal, Samaria? Mas o senhor não passou em Samaria, por que a gente tem que passar em Samaria? Em todos os momentos, ele falava assim, ó, como eu fiz, João 13, né, quando ele lava os pés dos discípulos, como eu fiz, façam também, eu servi vocês. E isso também ensina que até as pessoas que você acha que não merecem é aqueles que você tem que levar, né? Já que o povo de Samaria e os judeus não se bicavam, era numa lógica, falar, não, então eu não vou levar a palavra pra eles não merecem, né? Que nem Jonas, né? O Nínive. Então, Nínive. assim, não, mas é eles mesmos que merecem. Tanto que Jonas teve que ir lá, mesmo cuspido por um peixe. E aí Jesus passou por Samaria e também, como você bem colocou. Isso é muito Pois é. interessante. E agora eu tenho uma dúvida muito interessante também, pelo menos ao meu ponto. Né? Nós estamos falando aqui de oração, intercessão, isso é muito legal. Mas qual que é a diferença? Sabemos que não são Eita iguais, Deus. né? Também. Vamos deixar o negócio mais temático agora. Qual é a Vamos falar de diferença? intercessão, né? Vamos lá, para fazer a pergunta mesmo. Qual que é a diferença entre oração e intercessão? Vamos lá. Intercessão, ela não pode ser separada da oração. Intercessão é um tipo de oração, certo? Como existe a oração de entrega, oração de petição, a oração de súplica, existe a oração de intercessão. E podemos dizer que a diferença, a grosso modo, a oração é algo mais superficial e a intercessão é algo mais profundo, mais específico. Vou te dar um exemplo. O que significa intercessão? Intercessão significa se colocar-se entre. É eu pleitear a causa do meu irmão. É eu orar como se aquilo fosse comigo. É eu sustentar o meu irmão através de uma oração específica de intercessão. A gente tem vários exemplos
muito fortes na Bíblia de intercessão. Mas a gente conversou aqui, falamos sobre Moisés, Arão e Hur. É. Enquanto Moisés estava ali com os braços levantados, Josué, que estava na guerra, prevalecia com o povo. Quando ele abaixava os braços, o povo perdia. Então, Arão e Hur falou o quê? Pegar uma pedra, senta aí Moisés, e eu vou sustentar os teus braços. Intercessão é o quê? É o sustentar você através de uma oração específica sobre um lugar, sobre um país, sobre uma pessoa, sobre uma situação. Então é eu me colocar entre. A gente pega aí mais uma vez Moisés, quantas vezes ele foi ia orar a favor do Do povo. povo. Deus falava, eu vou destruir, Moisés, o povo que você tirou do Egito. Sim. Mas, Senhor, este povo é teu, foi o Senhor que criou. Se o Senhor Interceder. destruísse ele, o que vão dizer do Senhor? Que o Senhor é um Deus fraco? E ele é tão ousado que chega uma hora que ele fala, Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, arranca o meu nome Do livro. do livro da vida. Verdade. Verdade. Então, assim, é se colocar entre, se colocar à disposição de Deus. Temos no original do hebraico que significa paga, que é exatamente isso, se colocar-se entre. Colocar-se entre a tua causa e Deus. Colocar-se entre aquilo que você está necessitando e Deus. É clamar pela tua vida. É interceder diante de Deus por aquilo que você está passando. Eu repito, por lugares, por pessoas, por situações. Então, isso é intercessão. Você deu margem pra mim entender uma coisa. Intercessão, então, é você estar entre a causa da pessoa e Deus, né? Deus. Não tem nada a ver com a batalha espiritual, por Não. exemplo. Você não pode intervir numa batalha espiritual que esteja acontecendo com outra pessoa? Sim, a intercessão e batalha espiritual, elas caminham lado a lado, mas são ministérios específicos e separados. Hum, Existe um intercessor de batalha espiritual. Eu vou interceder para você que é de batalha, para você que está na frente dessa guerra, ser coberto, ser guardado, ser protegido. Mas não cabe a mim ir para a batalha, cabe a mim te guardar em oração. Entendeu? Então é exatamente isso. O intercessor ele se coloca entre a pessoa, a causa, o lugar e Deus. E o batalha se coloca entre a pessoa e o inimigo, porque ele vai guerrear contra o inimigo Diretamente. diretamente. uau. Eu vou receber Uhum. a proteção da intercessão e vou meter o pé na porta do inferno. É mais ou menos isso. Uau. E tem uma coisa também que é muito interessante. A intercessão ela é tão poderosa. Tem uma passagem que eu me lembro vagamente, também não vou lembrar. Que Deus está falando com algum profeta e aí ele pega e fala assim: não se atreva a interceder por este povo, porque mesmo Moisés ou fulano de tal Ezequiel. que Ele fosse chega pra dizer. intervir, eu Pois é. não iria voltar. Ou seja, então a intercessão realmente tem a capacidade de mudar, talvez, né? Vamos dizer assim, Fábio, ele fala talvez isso. um agir de Deus na vida de alguém, assim, entendeu? Ou a causa maligna na vida de alguém, né? A gente Vamos fala reformular muito, certo, né? que nos nossos Fábio. cultos de oração ou Uhum. nas chamadas para os cultos de oração, que a oração ela move a mão de Deus. E E a intercessão, Uhum. ela move a mão de Deus. Porque se a gente pegar, mais uma vez, Moisés, Deus já tinha decretado o fim. E a intercessão de Moisés faz com que ele... Então tá Tá bom, bom. eu não vou fazer isso É. por causa de você. é isso que eu Porque quis dizer, você hein? está me pedindo. É isso que eu quis dizer. Não quero falar que a gente tem poder sobre Deus, não. Isso. Né? Assim, a gente não muda quem Deus é. Isso. Nós, através da oração, da intercessão, mudamos o Decretos. diagnóstico ou o decreto. Ou decreto. Ou decreto. Porque aconteceu isso com o rei Ezequias, né? O profeta Isaías chegou e falou assim: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. E saiu. Aí Meteu marcha. ele já falou assim: o profeta Isaías foi aquele profeta assim que o rei Ezequias estava com a guerra lá com Senaqueribe. Sim. Aí, vamos orar aqui, ó. Aí ele orou, veio um anjo, cara. Então, ou seja, o profeta Isaías, ele chegava e falou assim: cara, o que você precisa? Que sinal que você precisa? Igual Eliseu. E aí, quando ele tá no pátio, o que Ezequias faz? Faz igual Moisés. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, tal, das coisas que eu fiz por ti. Ele faz igual, porque ele faz Deus ele se lembrar, né, e tal, das coisas. Ele,
Isaías, tá no pátio, volta. Olha que interessante, né? Que ele tá conversando com Deus na oração, volta. Aí vai viver mais uns 15 anos, né? Se eu não me engano, foi uns 15 Sabe anos. o que é algo muito Hum. interessante? Todos nós somos intercessores. Todos somos intercessores. Mas nem todos têm um ministério de intercessão como seu chamado. Teve uma pessoa que me perguntou isso, falou assim, Ricardo, pra ser intercessor, foi na EBC, na Escola Bíblica, precisa ter cargo pra você ser intercessor e tal? Você precisa de alguma patente, cargo? Você precisa de um chamado específico? Aí até vamos você entrar nessa, né? Então, e teve uma pessoa que perguntou isso, né? Intercessor, todos nós somos. A partir do momento que você está ali orando por alguém, você está exercendo intercessão. Mas não significa que você foi chamado para ser um intercessor. Como Hum. profeta. Uhum. Todos nós podemos profetizar, mas nem todos vão exercer o ministério Profético, profeta. de profeta, O como Elias. ministério profético. Então, intercessão é a mesma maneira. Todos Uhum. nós somos. Todos nós somos intercessores. Mas nem todos vão exercer o ministério de intercessão. Não é necessário você ter um cargo dentro da igreja, não é necessário você assumir alguma função eclesiástica para você ser intercessor do ministério. Mas é Uhum. necessário haver um chamado específico e separado para que você seja um intercessor. E Uhum. aí, a partir daí, meu irmão, é aprender. Como eu falei, para nós, eu e a minha esposa, estamos líderes de intercessão, para nós ainda é tudo muito novo. Mas o que a gente entendeu, nós precisamos aprender. Então, eu fiz um curso no Ágape de intercessão, ela está fazendo um curso agora também de intercessão, tá para terminar. Então, assim, nós precisamos aprender. Porque eu não posso te Amém. ensinar aquilo que eu não sei. Só posso te dar aquilo que eu tenho. Nós estamos aprendendo o que é intercessão, fazendo intercessão. Amém. Algumas coisas que a gente aprende no curso, a gente vai colocando em prática na igreja. E outra, trazendo para nossa realidade. Eu não posso me basear numa igreja com 5 mil membros. Lá, o tipo de intercessão, o ambiente onde está. É muito interessante você fazer um mapeamento da área, da Região, né? região, o que, que mais tem perto, se é Puxar na bar, história, né? O que entendeu? que já houve Então, aqui, assim, né? cada nível que você vai aprendendo, você vai exercendo segundo a realidade a qual você está inserido. Não adianta você querer, como a gente estávamos conversando aqui antes de começar, nos bastidores. Existem hierarquias que nós não podemos quebrar. Tem lugares que a gente pode ir, tem lugares que a gente não pode. Quem vai poder é alguém com uma autoridade espiritual acima da nossa. Intercessor, todos nós somos. Amém. Mas o chamado para intercessão é para alguns. Como foi chamar assim? Porque eu sei que você não tá sozinho nessa. Tem você, tem a Vivi, mas tem outras pessoas Envolvida. envolvidas te ajudando nisso daí. Como é que foi, assim, chamar essas pessoas? Como é que foi assim o chamado? Você foi, ou as pessoas que vieram, ô Fábio e tal, você chegou assim, foi por livre e espontânea pressão? Não, não. Na verdade, nós Hum, tínhamos, vou colocar aqui como hum, meta, mas o desejo de crescermos. Nós iniciamos o Ministério de Intercessão com 2 pessoas, eu e a Vivi. E a partir uhum, daí temos como meta o desenvolvimento do reino, então precisamos de pessoas. E aí apresentávamos ao Senhor em oração para que o Senhor trouxesse pessoas, para que o Senhor enviasse pessoas, e assim as pessoas foram aparecendo. Nós chegamos e convidamos uma pessoa só. As outras pessoas foram, eu gosto disso aí. Cara, que tremendo. É isso aí que eu quero. Falei, bora, vamos caminhar, não. Ah, Deus já tá me cobrando que era pra mim fazer parte disso e, opa, agregando, vamos acrescentando. Hoje nós somos em 6. Glória a Deus. Queremos Glória que a o Deus. Senhor vai nos prosperar e vamos crescer e aumentar. Amém, Vamos irmão. povoar o reino. Amém. Amém. Mas, sim, é bem Glória a engraçado. As Deus. pessoas foram chegando. Mas eu creio que é muito assim, mediante aquilo que a gente estava pedindo mesmo. Glória a Porque de Deus. repente, se eu chegar em você e te chamar para fazer parte desse ministério, talvez você até venha. Porque eu tô te pedindo, eu estou te Uhum. chamando. Mas será que é realmente aquilo que você quer?
Quando você vem até nós, significa o quê? Você sabe o que você está fazendo. Você se Não é por identificou. emoção, não é pelo convite. Você sabe o que você está Interessante. vindo, porque Deus tocou no teu coração. Deus Tremendo. tocar no teu E, coração, deixa ele te usar. e é, e é Amém. aquilo que, e é Dá aquilo que a lugar. gente tem aprendido, né, também. Isso que você falou é muito interessante e a gente tem que usar isso não só, né, no âmbito da intercessão, mas acho que em todos os âmbitos da igreja. Porque a gente sabe, existem situações que a pessoa vem e pelo fato de ela não ser daquele ramo, vamos tratar dessa maneira, não ser por esse ramo, ela acaba causando mais um desgaste do que algo que realmente deveria ser. Eu entendo que às vezes as pessoas querem entrar por curiosidade, porque não sabem onde se encaixa e quer arriscar no tiro às cegas. Mas isso que você falou da pessoa, ela sentir que realmente aquilo é para ela, já te poupa um grande trabalho que você vai ter lá na frente, né? Porque a liderança, né, você como líder da intercessão, não é só executar a intercessão, é você cuidar da pessoa, é você treinar a pessoa da mesma forma que você está buscando treinamento, é você treinar as outras pessoas também. E querendo ou não, a gente não pode, entre aspas, né? A gente tem falado muito nesse ano na igreja, na questão de identidade, que as pessoas não podem mais perder tempo em coisas que elas não são, né? Uhum. Graças a Deus, aquilo que sempre foi tocado em você na oração e tudo mais. Então, você vê a diferença entre uma pessoa que já sabe o destino dela e como que ela desenvolve. Tá desenvolvendo em 2 anos e olha o tanto de frutos, né? O tanto de resultados, de transformação. Para um ministério que nem existia, começou com 2 e agora tem 6. Digamos em quê? Em um ano? Mano, porque um ano ficou fechada a Ficou igreja, né? fechada a igreja, né? Então, vamos dizer até menos que isso. Mas quando você tem pessoas que realmente falam assim, não, é aquele o desejo, o anseio do meu coração, é o meu lugar no corpo, é aquele. Então, quando você tem pessoas dali, o crescimento ele já é orgânico, né? E é diferente até a fome com que a pessoa busca o conhecimento, né? Porque esse um ano que você ficou de meio que de stand-by aí por causa da pandemia, foi um ano que você tava estudando também, né? Pra aprender. Pra chegar nesse ano aqui que tá presencial e tá É mais capacitado, né? outra coisa que para nós foi muito importante foi a parceria. É você buscar de quem já tem mais tempo na estrada. É saber que Glória a você não Deus. é o dono da verdade e o dono de toda a sabedoria. Então, meu, se você tá mais tempo fazendo isso, não é problema nenhum eu aprender com você. Não é vergonha nenhuma eu chegar em você e falar, "Mas como é que faz? Como é que vocês fazem aí na igreja de vocês? Eu tô com. Aqui eu tô com vontade, um desejo de fazer assim. O que que você acha?" Porque de repente a pessoa fala, meu, eu já tentei. Nós tentou fazer isso durante uma época e não deu certo. Ou não, vai lá porque aqui deu muitos Esse é o frutos. caminho, é. Esse é o caminho, A realmente. Bíblia fala, né, na multidão de conselhos há sabedoria, né? Ô, louco, eu tava Hum, pensando nesse, tá lendo irmão. Provérbios, hein, irmão? Então, Provérbios Pode Aí, ó, seu 11. orgulho, né? Amém. É, Então é exatamente isso. Eu fui conversando com amigos de outra igreja. E aí, cara, como é que é? Trouxe eles aqui para falarem um pouco para nós o que é intercessão. Então isso foi muito bacana. Isso nos acrescentou e nos agregou muito. Então, assim, não é vergonha. Como o pastor diz muito aqui, não existe carreira solo no evangelho, cara. tem como. Não, você tem que se juntar com pessoas. Pessoas que te apontem para o mesmo propósito. E pessoas que vão caminhar com você para esse propósito. Como o pastor mesmo diz, nós somos a média das pessoas que nós andamos. Assim, você está se alimentando do quê? São pessoas que estão te alinhando e te ensinando. Você vai, cara, um amigo meu fala, não, eu vou sugar de canudinho, cara. Você vai, vou tirar tudo que tem de você. Mas é muito isso. Então, assim, eu sou grato a Deus pelas pessoas que ele colocou na minha vida, que me ajudam, que me direcionam, que dão dicas. Meu, faz assim, faz assado, talvez vai ser legal. E nós implantamos algumas coisas no nosso ministério que tem surgido muito efeito. Glória a Deus. Dá um exemplo. Glória a Nós Deus. hoje, cada intercessor é responsável por orar por um ministério. Olha que Cada tremendo. intercessor ora durante um mês por um ministério específico.
Então, assim, eu vou orar pelo louvor, o outro vai orar pelo ministério pastoral, o outro vai orar pela recepção, vai orar pelo ministério de dança. Então, assim, nós estamos gerando em oração uma igreja forte, ministério forte, entendeu? E ali Deus muitas vezes nos traz algumas coisas e a gente chega nas pessoas e fala, ó, tempo de intercessão, de oração, o Senhor nos trouxe essa questão. E assim nós vamos crescendo e evoluindo como igreja, cara. Porque assim, eu não vou lá falar pra você pra me sentir, ó, Deus falou comigo e eu estou aqui. Não, cara. Estou falando pra você porque Deus pediu, então nós precisamos nos alinhar para aquilo que ele tem. E não adianta eu ir lá e você Nossa. não. Não adianta eu ir nesse caminho e ficar olhando pra trás e você parado. Então vamos junto. A intercessão é exatamente isso. A intercessão é eu fazer com que você vá junto comigo. Eu dividir a sua carga, eu dividir o teu peso, eu sentir a tua dor, eu sentir a sua alegria também. Então a intercessão é aquele que vai carregar o peso do irmão. A intercessão, cara, se você olhar para esse prédio aqui, é a fundação. Você consegue ver as colunas deste lugar? Se elas não existirem, o prédio É, rui. Sem intercessão, sem oração, não existe uma igreja. Eu vi essa semana uma ministração, aqueles videozinhos curtos do Hernando Dias Lopes. Ele fala sobre o poder da oração. E uma igreja que não ora, não cresce. Uma igreja que não intercede, não evolui. Nós ficamos rasos. Então, assim, é através da intercessão, dos alicerces. Muitas vezes, você vai ver o culto, cara, o final do culto, durante o louvor, Deus se apresentando a nós de maneira nova, de maneira sobrenatural, vidas se convertendo, vidas sendo tocadas. Tivemos essa semana de oração, foram semanas todos os dias de algo poderoso, algo do céu sobre as nossas vidas. E muitas vezes aquela pessoa que passou a semana inteira jejuando e orando não vai aparecer. Mas ela foi fundamental para que aquilo que aconteceu durante o culto tivesse acontecido, para que vidas fossem alcançadas, para que o Espírito Santo habitasse naquele lugar, para que houvesse perdão, quebrantamento. Então, assim, a oração, ela move a mão de Deus Amém. ao nosso favor. Você falou um negócio que é completamente uma verdade, né? Tava vendo algo parecido, né? Sobre a concordância, que você falou sobre trazer a concordância da vontade de Deus para aquele tempo. E o que me remete à questão da intercessão é o seguinte: eu tenho muito claramente isso para mim, eu passo para todo mundo. E Deus ele já cumpriu, ele já fez a vontade dele, né? A vontade dele já tá posta. A única coisa que a gente precisa fazer é acessar essa vontade dele e se é para esse tempo. Para isso que existe essa leitura de ambiente, né? A leitura espiritual e discernimento dos tempos em relação ao que nós estamos vivendo. E aí, quando você falou sobre essa questão de concordância, me remete muito àquela questão de Elias. Elias? Elias, exato. Onde Deus já falou, Elias tinha orado para que não chovesse, né? E aí não meu choveu, acho que Deus. por uns 3 anos. 3 anos e meio. E Isso mesmo. aí, isso, e aí Deus falou, fala lá pra Acabe que vai chover. E aí, tá decretado, vai chover. Então, o que Deus falou tá feito, já tá posto. É isso que eu quero trazer, o entendimento. Tá posto. Só que Elias, ele não vai, tipo, então sei lá, vou me abrigar, né? Vai chover, vou me abrigar. Não, ele vai pro monte e começa a orar pela chuva que já tá posta. Deus já falou que vai chover. Então, muitas das vezes a gente fala, Deus vai fazer. E às vezes a gente cobre os nossos braços, né? Não, eu tenho uma palavra sobre mim. Deus vai fazer. E a gente cobre os braços. Mas aí nós temos que começar a orar pela concordância daquilo que Deus tem para nós. Não é para que nós eh, sejamos atingidos, mas é para que a nossa vontade realmente se dobre à vontade de Deus. Tipo assim, já Deus que decretou a chuva, então eu vou orar pela essa chuva esperada. Deus já decretou algo sobre mim, então eu vou orar. Então existe muito essa questão da concordância. Mas como que você consegue, né, agora trazendo um lado mais da sua equipe, assim, ter esse discernimento no âmbito da igreja? Porque uma coisa é para você, né, aquilo que é direcionado, relacionado. Mas você falou, né, cada um orando por um ministério e tudo mais. É, como é que é esse relacionamento entre os ministérios? Porque há de haver uma concordância, há de haver
um sentir, ou é tudo completamente espiritual, não existe contato nenhum com nenhum ministério, vocês vão tudo à base da revelação do Senhor. Não tem contato. Eita, vamos pro fogo. Eu vou orar Pô, pelo teu ministério. Vou te dar um exemplo. Eu tenho pouquíssimo contato com o Ministério de Dança. sim, E eu tô aqui, vai, orando pelo Ministério de Dança, orando pelo Ministério de Dança. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo lá. Eu estou alheio de tudo aquilo. E, de certa forma, eu acho isso até bom, porque às vezes eu não tenho o meu entendimento interferindo. interferido. Eu acho que Deus falou, não, se você acha, já tem uma coisa errada. Porque se de repente eu sei que está acontecendo alguma coisa ali, o meu julgamento aqui já fica meio comprometido. Uhum. É, meu, eu sei que está acontecendo alguma coisa ali. Talvez seja até de Deus mesmo. Mas você fica, meu, mas será que não é porque eu sei que isso está acontecendo ali? Existe essa dúvida, acho que em todo cristão, né? Entendeu? E aí você fica. Então, assim, nós oramos, apresentamos o ministério em oração e intercessão durante o mês. E aquilo que o Senhor nos direciona para falar, para trazer, ó, Deus está cobrando um pouco disso. Deus está orientando que está faltando um pouco daquilo. E aí vai caber às pessoas que estão ali entender o que está acontecendo. Eu não preciso saber o que está acontecendo com Sim, você. A minha obrigação é orar por você. Se você se sentir à vontade de falar para mim o que está acontecendo, ou Deus me mostrar o que está acontecendo, é outra coisa. Minha obrigação é sempre estar gerando isso em oração. Eu li um livro que chama Arte da Intercessão. E o primeiro capítulo, a pergunta inicial do livro é assim: por que devemos orar? Para que orar? John Wesley disse assim: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que ele nada pode fazer em prol da humanidade a não ser que alguém lhe peça. E aí o que eu entendo sobre isso? É a concordância. É Elias e Deus. Vamos lá. Deus quer fazer algo, mas ele quer que eu tenha o desejo que ele faça. Deus falou, vai chover. Elias poderia falar, cabe, se prepara que vai chover. É. E não iria chover. Deus falou. Mas espera aí, eu preciso alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Deus falou que vai chover, vou pro monte. Orei, lá ver, Nada. orar. De novo. 3, 4, 6, sétima vez, se não me falha a memória. É isso mesmo. Vejam a mão. Vejam, Uma não, nuvem. o tamanho da mão do homem, para mim é o suficiente, é o sinal de que Deus ouviu a minha oração. Então, para que nós, eu já até falei isso no culto uma vez, para que nós devemos orar? Nós devemos orar para que a vontade de Deus se manifeste através de nós, para que Deus olhe e fale: caramba, eu quero fazer. E o Rogério está orando para a mesma coisa que eu quero fazer. Então, alinhou a minha vontade com a dele, eu vou fazer. Uhum. Em É, Cantares, mano. Em Cantares, diz que quando a noiva está dentro do quarto e o noivo chega e coloca a mão na porta. Uhum. E a noiva vê a mão do noivo, mas o noivo não entra. O noivo sai. Recolhe. Ela sai desesperadamente pela rua à procura do noivo. E orar é exatamente isso. Deus quer que nós desejamos a Ele. Deus quer que nós desejamos aquilo que nós estamos pedindo. Ele quer que nós desejamos que Ele faça algo. Ele quer fazer. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em fazer. Mas Ele quer que nós desejamos que aquilo seja feito. Então, por que eu tenho que orar? Eu tenho que orar para que a vontade de Deus se manifeste na terra. Porque se eu não orar e não buscar, se eu não interceder, se eu não pedir para Ele fazer, Ele não vai estralar o dedo e vai fazer. Porque Ele poderia fazer isso com Elias. Estralar o dedo Chuva. e chuva. Precisava nem de nuvem. Eu quero que chova, mas eu preciso que levante alguém que ore para que chova Que queira que e queira que exatamente. chova. Então, por que nós temos que orar? Devemos orar para que a vontade de Deus seja ativada em nós e através de nós. Nós oramos para que alcancemos o coração de Deus. E quando alcançamos o coração de Deus, nós vemos o céu se abrindo e as coisas acontecendo. Oramos
para ativar a vontade de Deus. Amém, é isso daí. E aí onde faz jus assim na terra como Como é é no nos céus. Porque no céu já tá feito. É só a gente trazer essa realidade de Deus pra cá. Mas a gente tem que querer. Essa é a questão, né? Eu costumo falar muito para as pessoas, nosso Deus é um Deus educado. Ele nos deu o livre-arbítrio, certo? E eu costumo fazer a pergunta para as pessoas, e normalmente elas me respondem do mesmo jeito. Deus pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser e pronto, acabou? É uma pergunta? Pergunta. Ele pode, ele é Não. Deus, né? Ele. É, mas não, eu acho que não. Ele vai te forçar a fazer alguma coisa? Não, forçar não. Ele pode fazer, Ele mas pode, ele ele é quer que Deus. você deseje e ele faça. É, isso mesmo. Ele Então, pode, ele é Deus, mas ele pode. ele pode todas as coisas, mas assim, ele prefere que você tome a E eu decisão. deseje querê-lo. Ele não quer nada É, forçado. E essa é a questão da conversão, não é? Porque ele poderia me forçar a aceitá-lo, mas não, eu vou deixar com que você escolha. Eu tô É. aqui. Exato. Se você me escolher, você vai viver algo. Que loucura, Então, né, e ele é cara? tão bom que ele até fala o esse destino, é ó. Deus. É para facilitar a sua escolha, né? Eu vou te dizer onde você vai chegar. Onde você vai parar nos dois casos. E aí? É, Deuteronômio, ele fala, eis que põe entre vós o caminho da bênção e da maldição. E aí? Escolhe. Tem esses dois caminhos aqui, ó, agora você escolhe. Ó, Eu aconselho o caminho da bênção. É muito. Pra você- Deus é bem isso. maravilhoso. Vou dar um Muito exemplo. bom. Deuteronômio 28. Do versículo 1 ao versículo 14 são bênçãos. Ele começa a dizer. Cara, a vida com Deus ele é maravilhosa por causa disso. Existe uma condição, um se, Sempre um si. um se. Ele começa dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus É. e decidires obedecer tudo aquilo que eu vou te dizer, eis que virão sobre ti, Aí vem bênção. sobre a sua casa, sobre os seus celeiros. Emprestarás a mundo e não tomarás emprestado. Aonde colocar suas mãos, seus pés, onde Certo? pisar. Prosperar. Do 1 ao 14. No 15 ele diz: porém, Hum. se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não se atentares para fazer tudo aquilo que eu te ordeno, eis que virão sobre ti as maldições. Do 15 ao 65. Do 15 ao 65. 50 versículos Que maldição. de maldição. Então a vida com Deus está condicionada ao se. Se você quiser, se você fizer, se você me ouvir. Eu vejo a vida com Deus como um jogo de dama, de xadrez. Você não consegue movimentar duas pedras seguidas. Você movimenta uma, a outra pessoa movimenta a outra e você faz o seu outro movimento. E eu vejo a nossa vida com Deus exatamente assim. Deus faz o movimento dele. Como o Rogério falou, a gente não pode... Deus deu a promessa e deu a palavra. Ele fez o movimento dele. Agora eu venho aqui, ó, cruzo os braços. Falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele pode fazer isso? Lógico que pode. É todo poderoso. Mas e se eu fizer a minha jogada? Deus me chamou para ser pastor. Opa, ser pastor. Se durante esse processo eu movimentar a minha pedra como? Estudar. Vou conhecer mais as escrituras. Vou me dedicar mais em leitura. Vou fazer um curso disso. Vou fazer um curso de liderança. Vou ler um livro tal. Vou ler um livro assim. Vou fazer tal coisa. Deus fez a jogada dele. Você fez a sua. E aí ele faz a dele. Tem a unção. É considerado pastor. Te proporciona um rebanho para você cuidar. Mas é exatamente isso. Ele faz a dele, você faz a sua. Vocês vão jogando. E é um jogo que não acaba, irmão. Só vai acabar quando ele nos chamar pra ir pra glória. Mas ainda existe o relógio, né? Entendeu? Isso que é Ali. tremendo, cara. O É, relógio tá comendo. você tá falando isso daí, tá vendo um monte de coisa assim, porque você falou da terra, e é verdade, ele falou assim, ó, a terra é de vocês, agora entrar e possuía. Agora a parte é de vocês agora. Eu dei a terra pra vocês, entrar. Daniel, quando você falou da oração lá em Daniel 10, quando o anjo vem, você vai se lembrar, vocês vão se lembrar aqui, o anjo chega e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia, ele ficou 21 dias orando e jejuando. Aí, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, as suas orações foram ouvidas.
E o O primeiro, príncipe da Pérsia aí, me impediu. mas o príncipe da Pérsia me pediu, porque eu acho que passou na mente dele. Então por que que você não veio? Assim, você já ouviu desde o primeiro dia e tal? Não, porque o príncipe da Pérsia me impediu, ou seja, Satanás, ele colocou inimigos contra. Então a gente tá orando e Deus ele quer abençoar, ele quer trazer, só que também tem o Satanás lá do lado oposto que quer impedir que chegue. Você falou também, teve uma outra parte também lá de Atos 12, tem um monte de. Aí na semana da oração. Foi muito falado, Atos capítulo 12, né? Que vai falar lá sobre Tiago, cara. Até citei com um dia, o Fábio, isso. Que Tiago, irmão de João, o apóstolo, o discípulo amado, né? Vamos dizer. é, o rei foi lá, Herodes foi lá, pegou Tiago, prendeu ele, foi lá e matou. Foi Decapitado. decapitado. E, cara, Tiago era irmão do apóstolo João, cara. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que Tiago era o irmão do apóstolo João. Tipo, o apóstolo João foi o cara que estava na cruz com Cristo. Estava lá nesse momento, no pior momento de Cristo, na cruz. Não deixou Cristo, não abandonou como os outros. Foi o cara que se inclinava no peito de Cristo, João. E aí prenderam o irmão de João. Aí o rei foi lá e decapitou ele. Mas em nenhum momento João abandonou. Mas o que eu quero dizer é que depois prenderam Pedro. Ele foi lá e prendeu Pedro. Que ele viu que o povo gostou. É isso que eu acho interessante. Foi aí que a igreja acordou. Porque a igreja fez o quê? Começou a orar por Pedro. E aí mandaram um anjo, Deus ele mandou um anjo para livrar o apóstolo Pedro. Ou seja, a igreja estava dormindo, cara. A igreja estava dormindo assim. Aí depois que um apóstolo morreu, Tiago, a igreja acordou e falou assim: não, não, peraí. Mais um vai morrer? Não, não pode morrer. Isso que eu acho interessante, né? É esse negócio assim de as mãos de Deus estão aqui. Aí ele só tá esperando. E aí? E aí, vocês não vão orar, não? Foi praticamente isso. Vocês não vão orar? Porque eu tô pronto pra abençoar, tô pronto pra mover minhas mãos, mas eu preciso que vocês orem também. Porque tem a minha vontade e tem a vontade de vocês também. E aí? É interessante. Por exemplo, na sala de. Antes, queria dizer pra você, porque a gente viu essa semana da oração. Antes, fazer até essa pergunta pra você. Antes dessa semana da oração, teve os bastidores. Quanto tempo mais ou menos você ficou orando pra esse momento acontecer? Interessante. Sabe o que é o legal? A oração de hoje é o fruto de amanhã. Então, essa semana de oração, ela vinha sendo gerada há bastante tempo já. Bastante tempo. Aí, pelo menos um ano já. E aí? Idas ao monte, de vindas aqui na igreja, orar por este lugar, orar por um despertamento, por uma igreja que ora. Porque eu repito, uma igreja que não ora, ela não prospera, ela não cresce. Uma igreja que não ora, tá faltando alguma coisa. E nós geramos aquilo que aconteceu nessa semana de oração já há bastante tempo. E sabe o que me deixou muito feliz foi assim, trazendo para esse mesmo conceito de que não partir de mim te convidar para fazer alguma coisa, porque parece que eu estou impondo algo. Foi uma madrugada. O pastor Beto me mandou mensagem e falou: ó, me mandou semana de oração, depois nós conversamos. Falei, amém. Me chamou aqui na sala dele e foi explicando, ó. Depois da ministração do pastor, eu tava orando e Deus trouxe ao meu coração essa questão aqui. Nós fazermos uma semana de oração. Isso me deixou muito feliz, por quê? Porque não foi imposição. Porque o Espírito ele não impõe nada, né? Só nos Uhum. convence daquilo que nós Olha que temos que incrível. fazer. Então, assim, aquilo que nós estávamos gerando em oração se concretizou em um culto em que Deus falou poderosamente e fazendo uma pergunta. E nós, como igreja, respondemos com um sim à pergunta que nos foi feita por Deus e geramos essa semana de oração com propósitos específicos, de uma maneira sobrenatural, onde o Senhor nos alcançou cada dia de uma maneira diferente. Então durou aí pelo menos um ano de oração. Isso é bom você falar, comentar, por quê? Porque tem pessoas que oram,
Tipo, era um dia, 2 E eu dias, uma ia- semana. Eu não E eu recebi. tô esperando a minha oportunidade aqui para falar sobre isso. O intercessor é perseverante. É. O intercessor é perseverante. Ele não Meu abre mão. Deus. Ele vai orar uma vez, não aconteceu, ele vai continuar permanecendo em oração. Falamos de Elias, né? Ele vai continuar aquilo, exatamente Elias. Ele olhou uma vez, não continuar orando, olhou pela segunda. Foram 7 vezes. Isaac foi 20 anos. A esposa de Isaac tava. Todo mundo lê lá o texto lá, 20 anos. Eu acho que tem pessoas em casa que acham que é 20 anos. Onde que tá escrito isso na Bíblia? Tipo, você tem que fazer o cálculo, irmão. Gênesis 25, né? Vai dizer assim que ele tinha 40 e orou insistentemente pela sua esposa que era estéril. Ele tinha 40 e o Senhor ouviu sua oração. Só que quando nasce Esaú e Jacó, quando eles nascem, vai falar assim que ele tinha 60, 60 anos. Ou seja, o cara passou 20 anos, cara, orando pela sua esposa. Trazendo a questão que você trouxe de Daniel. Daniel, no primeiro dia que ele orou, o Senhor já mandou a resposta. Só que não chegou. Por quê? Porque há um principado que tenta impedir aquilo que Deus traz para as nossas vidas. É algo muito simples, pode até soar como besteira, mas existem 3 céus. Céus, a qual nós vemos aí, azulzinho, no dia de sol. Existe principados e potestades e existe o céu dos céus, onde o nosso Senhor está lá sentado, entendeu? Então, assim, eu tô lá no Deus está lá no terceiro. Ele decretou a minha resposta. Só que eu tenho que passar pelo segundo primeiro, onde vão haver as barreiras, os impedimentos, onde Satanás vai agir para que essa resposta não chegue a mim. E aonde eu quero chegar? E se Daniel desiste no primeiro dia? Verdade. Se Daniel não continua perseverando em oração, em jejum, clamando ao Senhor aquela resposta? Pois é. Dificilmente ela teria chegado. Ou eu acho, tenho certeza que ela não chegaria. E o porquê que ela chegou? Porque ele continuou persistindo, ao ponto de Deus olhar e falar assim: não, vai lá, vou mandar mais um. Se eu não me engano, é Miguel. É Miguel, isso Miguel. mesmo. A Bíblia Miguel, diz que isso. Só está comigo Miguel, o príncipe dos até príncipes que que está aqui, Miguel ó. veio e eu consegui chegar até aqui para te dar Foi essa Miguel. resposta. Então, assim, Já teve que ser uma patente mais mais alta, né? alta, porque o negócio estava estralando. É. Então, assim, o intercessor ele é perseverante. Ele vai orar durante muito tempo para acontecer alguma coisa. Nós oramos durante um ano para gerar essa semana de oração. Amém. Estamos orando para que aconteça mais coisas. Deus tem Glória. promessas sobre nós. Eu já falei aqui várias vezes na igreja. Deus tem promessas sobre essa região a qual Ele nos deu. Mas cabe a nós tomarmos ela. Quando o Senhor dá Jericó ao povo, a parte dele foi o qual? Eu derrubo as muralhas. Agora peguem as espadas e vão lá e tomem um Eita. lugar. Então, assim, Deus nos deu este lugar. Eu tenho a certeza e a convicção disso. Deus nos deu este lugar. E através Meu deste Deus. lugar e através de nós, grandes coisas vão acontecer na nossa geografia, na nossa região. Mas cabe a mim tomar este lugar agora. Então, nós estamos gerando em intercessão o tomar posse deste lugar. E nós vamos ver esses frutos sendo colhidos. E essa semana de oração é uma resposta para isso. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas no mundo espiritual, muitas Jericó caíram nessa região, através daquilo que Deus fez nessa casa e através das nossas vidas. Porque aquilo que Ele fez em nós não ficou refém a essas 4 paredes. Nós saímos daqui. E quando nós saímos e declaramos aquilo que Ele nos encheu, o inimigo ele tem que bater em retirada, ele não tem escolha. Porque Deus já deu. Então nós geramos em oração aquilo que vamos ver lá na frente. E é exatamente isso. O intercessor ele é perseverante, ele não desiste. Não é na primeira queda, na primeira oração que o Senhor vai responder. Ele pode, lógico que pode, mas Uhum. normalmente vai haver uma Moisés, Uma mas insistência. Moisés e Paulo foi assim, né? Tipo, a gente pega lá esses homens santos assim que Deus ele falava com eles. Moisés, ele, ó, você não vai entrar na terra prometida não.
Você não vai entrar. O que que Moisés fez? Teve uma parte lá, se eu não me engano, foi em Deuteronômio capítulo 3, que o Senhor chegou pra Moisés, ele tava lá, Senhor, sobre aquele assunto da terra. Aí o Senhor falou assim, de, É, de novo esse assunto, você não vai entrar. Aí Moisés, tá bom. Não, aí Paulo, roguei 3 vezes ao Senhor pra para ir a que... Roma. roguei Desde o três... começo. Ah, é, desculpa, não, mas. do espinho na carne, no espinho e tal, que ele fala. Ele fala assim, 2 Coríntios 12 diz assim, eu roguei 3 vezes ao Senhor para que ele me tirasse isso. Aí ele me respondeu, falou assim, a minha graça te basta. Ou seja, se ele não tivesse respondido, ele tava orando até hoje. Eu achei que você ia falar da parte em que ele pede aí a Roma, né? Desde o começo, mas Deus tinha impedido ele. Não, acho que foi a Macedônia, que ele falou assim, eu quero ir pra Macedônia, eu quero ir pra Macedônia, eu quero ir. Aí foi impedido de entrar na Macedônia, falou assim, não. Aí ele teve, acho que um sonho, que um cara falou assim, não, passa pra cá. Acho que foi mais ou menos assim. Eu não vou, nessa daí eu não vou me lembrar não, mas acho que foi mais ou menos assim, ó, Fábio, em vez de ajudar os universitários, Eu, eu, te colocando na... você falou um negócio que também, da questão da oração, ela sempre gera um fruto, né? E eu tenho dito isso para algumas pessoas também e tenho fixado muito no meu coração. Que às vezes a gente se cobra de frutos palpáveis, né? Então a gente, como se a gente pudesse tocar esses frutos, né? Muitos só relatam ou só trazem a questão de um fruto, é uma questão de uma vida, é, de você trazer você trazer uma pessoa e ela se converter. E isso as pessoas acham que o fruto é somente isso. Mas a oração não, né? Quando a gente está lidando com a intercessão, a oração, a gente vê que são frutos que não são palpáveis, mas eles sempre são visíveis. Então, talvez o fruto que a gente esteja falando aqui não é nem de volume, como você falou, né? De uma igreja crescer e tudo mais. Mas a gente vê que igrejas inflamam, mas como não tem oração, não tem intercessão, logo desinflama de novo e continuam no mesmo no, no resultado inicial, né? Vamos dizer assim. E aí, quando você fala essas coisas, eu remeto muito a essa questão assim. É possível, eu já sei até a resposta, mas é possível você ter uma oração sem fé? Possível é. Agora, se ela vai ser alcançada, sem fé não tem como. Tem Sem fé é fé, impossível. tem É. fé. Tem jeito. É, Então a gente pode dizer que a maior ação de fé é a persistência da oração? porque a fé é o quê? O que nós não vemos, certo? Eu não tô vendo. Por isso que eu já comecei na questão de você não ver. Eu não vejo. Deus, eu não vejo. Eu creio que ele existe. Então é você trazer com os olhos da fé como se já existisse. Então, se eu não tiver fé, eu não consigo. Tem como. Sem fé é impossível agradar. Sem fé nós vamos jogar palavras ao vento. Sem fé nós somos como a onda do mar que aí vem inconstantes. Um, Amém, glória a Deus. tem É jeito. momento de. Uau. Uou! De reflexão e tal, mas é. É que Foi. quando Dá, cara. eu acho esses momentos maravilhosos, é porque quando você chega numa coisa que você fala, cara, não tem outra escolha. Não, assim, você É pode, É o isso. veredito. sabe, você É pode martelo batindo, cara. tentar e, meu, mas e se eu fizer assim? Não, mas essa. Não, não dá, cara. Lama. Não dá. Sem fé nós não conseguimos. Sem fé nós não geramos nada. Nós somos úteros cheios de vida. E na hora do parto, sai. A perseverança é sinônimo de fé. E se você não tiver fé, você. Você não Eu se ia, eu move. ia te perguntar Ah, isso, porque em algumas vezes na minha vida eu já me vi nessa situação, orando, mas sem aquela fé que vai dar certo, por causa de um retrospecto muito negativo na minha vida. Eu orava, mas, pô, mano,
eu tô orando assim, eu quero ir, sabe? Eu sei que dá, eu sei que o Senhor pode, eu sei que tá dentro da sua vontade. Só que aí eu olho assim, mas tudo dá errado, então, ó, eu tô orando, sabe? Mas acho que não vai dar certo. Só que quando você repete essa oração muitas e muitas vezes, você tá tendo uma fé, né? Porque às vezes o retrospecto negativo faz você ficar desacreditado. Mas a perseverança A em insistência acreditar que Deus pode mudar aquilo é fé, né? Porque É, eu fui ministradíssimo agora, fiquei ouvindo assim, oh, meu Deus. Mas pode. dar um exemplo. Eu até fiz um texto um tempo atrás sobre oração, né? Foi postado nas redes Postado. sociais da igreja e tal. Mesmo não havendo uma oração certa, vamos assim dizer, um modo infalível de oração, existem alguns conceitos que, se você não aplicar na sua oração, são só palavras. A gente repete muito o Pai Nosso, né? E assim, é top. Foi o modelo que ele nos deixou, mas foi o modelo que ele nos deixou. Eu, Messi nos ensina a orar. Toda vez que fores orares, tem um princípio. Tem que pelo menos exaltar o seu pai, dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso. E aí você vai, Continua. Aí vai continuando com o teu santifica coração. eles, não Eu- são Senhor. aquelas palavras, são Não, é o sentidos daquela sentido palavra. daquilo que ele quis dizer. Tanto que É. o Pai Nosso é considerado uma oração de petição. E você começa exaltando, mas você vai pedindo também Uhum. ao meio tempo. É, Então, assim, você vai colocando o seu coração naquilo. Vai colocando as tuas palavras no sentido, na direção, no contexto, na base que ele deixou. Uhum. Ele deixou a base, você vai colocando o seu tijolinho ali. Mas existem alguns princípios que, se você não seguir, não tem como. Vamos lá. E aí, ó. Mesmo não havendo uma fórmula mágica para a oração, existem alguns princípios bíblicos que são imprescindíveis para uma oração. O primeiro, fé. Fé. Se você não tiver fé, irmão, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Hebreus 11, tem como. O segundo ponto, o nome de Jesus. Que nós não podemos nada com a nossa força, somente o nome dele. Tanto que ele diz: quando pedires algo em meu Meu nome, nome. o meu Pai. Tanto que ele diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14:13. Um outro ponto é o propósito. Então, primeiro é o fé. É impossível agradar a Deus. O nome de Jesus, porque quando nós pedimos em nome dele, o Pai que está no céu, ele faz. O terceiro ponto, o propósito, a fim que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. João 14:13. Qual é o propósito que você está pedindo? É para exaltar quem? Você ou Deus? Uhum. Estávamos conversando hoje também sobre isso, eu e o Ricardo. Pois O é. antigo pastor sempre me perguntava assim para a igreja: se você ficar milionário hoje, o que você vai fazer? E aí várias vezes as pessoas ficavam: "Ih, o que ia pra Cancún. eu vou fazer? O Nadar com os golfinhos. que eu vou fazer?" E aí a gente conversando, falou, vamos lá. Você tem um desejo no teu coração, Senhor. Dê recursos financeiros. Eu quero dinheiro. Deus te pergunta, pra quê? Não, porque eu quero ser rico. Eu quero viajar, eu quero comer bem, eu quero vestir a melhor roupa, comprar o Ele fala, melhor carro, Fernando de Noronha. sabe? Aí tem outra pessoa que tá orando assim, Senhor, dá recursos financeiros. Pra quê, Senhor? Porque tem uma rua que mora da onde eu moro que quando chove enche. E eu queria ter dinheiro, tirar todo aquele pessoal de lá. Eu quero ter dinheiro para canalizar aquele rio e nunca ir aquele lugar, Senhor. E aí? E através disso, Pai, eu quero abrir uma igreja naquela rua lá, Senhor, que vai o teu nome. Qual a oração que o Senhor vai receber? Tem uma ministração do Juliano Som que ele fala: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Ele ainda fala assim: Deus está mais preocupado em te dar recursos para você comprar o seu milésimo par de sapato ou comprar marmitas para acabar com a fome daqueles que estão
sedentos naquele momento. O que vai ser exaltado naquilo que você está pedindo para Deus? É você ou é o nome dele? A tua vontade ou é a vontade dele? Outro ponto. Tremendo. Crer. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Marcos 24. Você não crê? Vale. É melhor nem começar. Se você não crê que ele pode fazer aquilo que você está clamando a ele, por que você está pedindo se você tem dúvida? Você acha? Ah, não sei. Há algo impossível para o nosso. Há algo grande ou pequeno que ele não possa fazer. O outro ponto, não duvidar. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Tiago 1, 6. 6. E se você está duvidando, a dúvida é incredulidade. Incredulidade é falta de fé. E aí a gente vai. Aí você acabou. Mas eu tenho fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tô pedindo em seu, Jesus, eu tô pedindo em seu nome. Eu sei que o seu nome tem poder e nele há poder para fazer todas as coisas. Daí deu uma duvidada aqui. Deus pode fazer mesmo. Você pode até duvidar de que se você tá fazendo certo. Você não pode duvidar que se ele pode fazer ou não. Bate a incredulidade. Fazer igual Zacarias, né? Zacarias foi lá no templo, lá o sacerdote, aí o anjo Gabriel chegou. A mulher terá um filho. Aí ele, mas como pode ser isso? Será? Será mesmo e tal? Aí, Porque ah, é? duvidou. Pagou Ah, com a é? língua. Só bem. Eu não que você duvidou, agora eu sou Gabriel. E só porque você falou isso, você ficará mudo, não falará. Ainda bem que ele só falou Nossa, isso. e aí eu fiquei pensando nisso nessa passagem, que ele ficou mudo até o filho nascer, Até o filho e aí nascer. o filho dele foi a voz que clama no deserto, né? Então tem uma É. relação ali com a voz, né? Mas deixa Meu quieto. Deus, olha que coisa, que mistério, Deixa eu- irmão. Olha lá, Baxé. E Maria não, Maria quando falou assim que ela ia ficar grávida, e tal, que seja feita, falou assim, que seja feita a vontade do meu Senhor. Aí, meu Deus, eu sou virgem, como é que será isso? Ele falou assim, não, vai acontecer isso, ela, que seja feita. Ela não Tipo assim, desacreditou. na nossa tradução da linguagem de hoje, relaxa, Nossa, mas relaxa. Deixa com o pai. fez sentido o que ele falou, Tô porque mudo, não tô morto. fez sentido o que ele falou, porque ela não duvidou da promessa, do que ia acontecer. Ela duvidou do modo, né? Tipo assim, pô, eu sou virgem e tal. Não... Ele, não, que vai descer o Espírito Santo e tal, né? Aí eu falo assim, porque nada é Não impossível. duvidou de Porque Deus. para Deus nada é impossível. Aí de repente ela, então que seja feita a vontade do meu Senhor, do meu Deus. Aí Já que a gente era. descontraiu aqui, eu não queria te interromper naquele momento, mas você tava falando de riqueza lá. Eu acho que eu já orei errado aí algumas vezes pra Deus, né? Ah, quem não, né? Aí, teve uma vez que eu orei pra Deus assim, ó, Deus, quero ser rico, assim, pra com o dízimo eu abençoar um projeto. Agora eu vou orar Aí certo. agora, não, Agora eu vou orar pô, certo, Deus, me Você deixa vai ser o rico. mantenedor do projeto. Se Ele fosse vai só botar, o me dízimo. deixa rico Não, agora. assim, e é algo muito louco, né? Essa madrugada eu tava orando. E assim, eu tenho pessoas diferentes com a mesma causa. Pessoas diferentes com a mesma causa. E eu me peguei pra uma pessoa orando de um jeito e pra outra pessoa orando pra outra de outro jeito. Ah, é errado. Tá fazendo acepção de Não, causa. é errado. Porque ou eu creio que ele pode fazer o mesmo nos dois, ou eu não creio. Ou eu creio que ele é soberano para agir tanto em uma causa quanto a outra, ou eu não creio. Mas aí sabe o que eu me peguei pensando, colocando a minha vontade. E na oração e na intercessão não existe a tua vontade. Não existe aquilo que você acha ou aquilo que você quer. Existe aquilo que Deus diz. Eu estou orando por um casal. Vamos lá, eu pego esses dois exemplos, vai. Vamos que seja de casamento, os dois. Eu esteja orando por dois casais
E os dois são a questão do casamento. E eu oro para um, Senhor, faça da sua vontade. Faça do jeito que o Senhor quiser. Revela o teu querer, revela a tua vontade. Aí no outro eu oro. Senhor, repreende toda divisão, toda separação. Eu creio na restauração deste casamento. Mas peraí. Então nesse aqui você não crê que Deus pode restaurar? E nesse aqui você crê? Ou porque nesse aqui você não bota uma fé? E nesse aqui você bota? Ou será que você tem mais amizade com esse e menos com essa? Então, assim, na intercessão não tem brecha para isso. Não tem espaço para que seja do seu jeito e da tua vontade. Você tem que orar Tem que ter o igual, mesmo fervor. o mesmo, a mesma fé. Você tem que ter o mesmo senso. Uhum. Você tem que crer do mesmo jeito. Entendeu? Eu falei, Senhor, me Caraca, E isso é perdoa, mano. difícil, né? Porque a gente pode remeter àquela situação que Deus fala, né, pra gente. Orai pelos seus inimigos. E aí? Exatamente. Eu falei, Senhor, eu Ixi. comecei a, Senhor, me perdoa, né? Tem misericórdia da minha vida, eu me É. Não, arrependo. me gerou uma dúvida, porque assim, você tá num ambiente que nem a gente tava na semana profética ou nessa semana de adoração. E aí você tá lá intercedendo pela igreja, pelos ministérios, só que você vai direcionar a intercessão, querendo ou não, pra coisas que têm uma certa interferência na sua vida, que você lembra, que você quer, né? O que você acha que precisa de oração naquele momento, porque tem coisas que tá tudo perfeito e você não percebe, né? Que precisa de uma intercessão. Estaria errado? Isso? Não, É porque esse é o modo geral. diferente, né? Neste caso, vamos lá, eu vou orar. Todos os dias eu orava sempre pela mesma coisa. Porque o Senhor nos toque de uma maneira nova, o Senhor nos encha, o Senhor se revele a nós de uma maneira nova, que ainda seja mais sobrenatural do que foi no dia anterior. Agora, se eu souber que está acontecendo alguma coisa ali, aí eu vou orar de uma maneira diferente. O contexto que eu quero te trazer é assim: eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Eu não posso orar para um de um jeito e para outro de outro jeito. Posso ter dois padrões de oração. É um só, porque é o mesmo caso. Se é casamento, ou eu creio que Deus restaura os dois casamentos, ou eu creio que eu não posso levar as minhas preferências pessoais, porque talvez eu te conheça, eu saiba o que está acontecendo dentro da tua casa. Eu acho que a oração, tanto pra uma quanto a outra, nem é mais efetiva. Porque Não, Deus não vai entrou ouvir nenhuma nem a nem a outra. outra. Eu só estou perdendo tempo e perdendo o tempo dele também. Muitas vezes você colocou seus olhos naturais naquilo, né? Tipo, você tá olhando Sim, a situação assim. Não, tipo assim, você olha um casal, mas vocês estão com esse problema, pelo amor de Mas aí faz Deus. sentido o lance de ele não se envolver, né? Voltando até aquele ponto do ministério, de não se envolver em saber o que está rolando no ministério. exatamente. É, Porque já não cria Para essa, que eu essa seja brecha de. imparcial na oração. Orar pelo propósito ou pelo plano que o líder de tal ministério tá pensando, né? É, Não, porque talvez seja a vontade dele, não a vontade de Deus. É, Você tá entendendo? Ou eu oro nos dois casos, Senhor, revela qual é a tua vontade. é. Ou eu oro pros dois, Senhor, restaura, cura, transforma. Posso para um caso orar de um jeito e pro outro caso orar de outro. E é exatamente isso. Talvez por eu conhecer a situação de um e a de outro, interfira na minha oração. Isso pode acontecer. Ou eu carrego o teu fardo e te ajudo, ou melhor eu nem. eu fiquei confuso. É errado eu orar por uma pessoa querida, então? não. Não. É que é errado eu orar por ela e por outra eu não. Não, porque assim, ó, Trazendo o contexto do que o Rogério É, trouxe. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Agora, se você não gosta de mim Hum. e você ora de um jeito pra mim, e você gosta do Ricardo e ora pra ele de um outro jeito, Deus não recebe nem a minha, nem a sua. Nem a oração pra um, nem a oração pra outro. entendi. Vamos lá, você tem duas irmãs. Não tem como você orar pra uma pra abençoar e a outra pra amaldiçoar. Você amaldiçoa as duas,
ou você abençoa as duas. Você não tem como. Eu não posso orar por uma pessoa Porque querida. até Não porque. só pode, como deve. Mas você deve Sim. orar na mesma intensidade por alguém que não é querido também. Sim. Irmão, Deus nos colocou no estreito, irmão. Eu Ele falou assim, ó, lembro. não, eu tô no O estreito, caminho mas é estreito. ele colocou, porque assim, ele falou assim, ele até cita esse exemplo, ele falou assim, porque o Pai Celestial, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, tá lá, os ladrões, os prostitutos, tá um monte de gente lá, cara, ele faz nascer o sol e ele faz descer a chuva sobre todo mundo, tanto justos como injustos, então, ele colocou isso Então, pra Eu nós não aí. tinha ponderado nessa forma de olhar como olhar, por exemplo, para a pessoa que me faz uma raiva e eu orar para que ela seja impactada pela orar é por presença de aqueles que te Deus. perseguem. É, Também é bíblico. mas tem um Mesmo lado... porque somos irmãos, então, tipo, É. eu não posso desejar uma maldição para alguém, né? Mas é que eu pensei no sentido de estar orando pelo, sei lá, digamos assim, o irmão preferido, né? Fica tranquilo, no final a gente ora por você. Mas, mas tem um lado bom isso daí, tem um lado bom que assim, que ele cita vários exemplos, ele fala assim, se vocês orarem só por aquelas pessoas que fazem bem pra você e tal, que você ama, os publicanos não fazem a mesma coisa, Os os fariseus. cobradores de impostos e tal, eles fazem a mesma coisa, mas assim, quando você faz isso, quando você ora por uma pessoa, pelo seu inimigo, por uma pessoa que te persegue e tal, o Pai que vê, ele te recompensará, o Pai, ele sente prazer nisso, ele, poxa, tanto é Jó, né? Jó, Deus ele falou assim, não vou aceitar a oração de de vocês três, dos três amigos de Jó. Não vou aceitar, porque vocês não falaram bem. Se orar. Interceder por É. vocês. Aí Jó orou e tal. Aí depois que ele orou, E tá vendo? É muito legal. Jó sabia que se ele orasse pelos amigos, ele seria restituído. Todas as- Não. nem passou na cabeça Não. dele ali, não fala nada. Então, assim, tá sempre condicionado ao se. Se você fizer aquilo que eu estou te pedindo, eu vou dar pra você muito mais do que você pensa. Porque o Jó tinha o direito de falar, não vou orar. Ele Esse podia. pessoal veio aqui, só me atrapalhou, me atazanou, me Atrasalado. encheu o Só saco. colocou mais coisa na minha cabeça, achando que eu não era. Deus, Deus não colocou mandamento nenhum ali, Cristo não tinha falado nada. Então, tipo assim, ele falou, não, senhor, tá, pela tua palavra, eu querer. E ele, e sabe o que é o da hora? Ele tinha fé naquilo que ele estava orando. Teve fé e orou da forma com que o Senhor direcionou ele para fazer, com fé, sem duvidar, tô orando porque o Senhor mandou. Não, eu tô orando porque o Senhor mandou e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Uhum. E aí, o que no final da história é restituído em dupla honra tudo aquilo que ele perdeu. E sabe uma coisa que roubado. passou na minha mente agora que você tá falando dessas coisas e tal? Porque ele podia estar abalado, né? Porque que acontece? Porque Podia Jó... não, Não, e com de- certeza Não, ele tava. Não tô falando nesse sentido, vocês vão entender agora o que eu tô falando. Abalado, você fala assim, ó, só vou aceitar a oração de Jó, tal, beleza. Mas aí, o que podia ter passado na mente de Jó, por exemplo, que lá no capítulo 1 falava assim que ele sacrificava e pelos seus filhos e tal. deles, né? Aí ele, mano, mas já morreu 10. Tipo, sabe, você tá entendendo? Fala assim, ó, sim, mas já morreu 10 dos meus filhos, vou ter que interceder por isso também, então. E aí, tipo, não, mas ele, mesmo assim, ele, não, amém, creio, amém. E em nenhum momento ele diz assim que ele ia ser recompensado. Deus não fala que ia ser recompensado, como você disse. Ele falou assim, não. Porque, você entende? Porque hoje, nessa geração nossa, aí, rapaz, mas isso já aconteceu comigo, será que vai dar certo? Sabe? Não, eu fiz Hoje, isso. talvez a gente só faça mediante a recompensa. É Como isso. aquela criança que você É fala, isso. vai lá comprar pão. Mas e o troco, é meu? Hum. Entendeu? É, de essa geração. E o troco, é, isso. meu? Então você É já isso. espera algo. É isso, Você já cara. espera, eu vou fazer isso aqui porque... É errado. Olha isso, é isso, É cara. errado. Você É não isso. pode... E Jó, ele é um exemplo. Ele... Primeiro que ele não sabia. Misericórdia, gente. E ele O Alex se fez. identificando, ela tá assim, ó, meu Deus do céu. Eita. irmão, A gente vai orar por vamos ter você, que olha. fazer uma intercessão aí mais profunda. Pega o óleo aí. Talvez Pega o óleo, trouxe o óleo, vire irmão. até uma vigília isso aqui, porque Meu até a gente Deus. acabar Que com tudo tremendo. isso vai Não. demorar, viu? Você tá falando, o Ale tá Em nome aqui, de ó. Jesus. Gente, tá suando. Tô suando. Que Não, tremendo. Você terminou? Não, é exatamente isso. Nós estamos hoje condicionados a ter uma recompensa daquilo que nós vamos fazer para Deus. E Deus não faz dessa maneira.
A maior recompensa já foi a cruz. foi a Não cruz. não tem mais. Tremendo. Qualquer coisa que venha a mais do que isso é bônus. Pensa dessa forma, é bônus. Quando você passa de fase e vem uma vida extra, é assim, cara. Tremendo. A gente tá aqui citando vários termos, né? A gente entrando na palavra diversas vezes. Aí eu quero te fazer uma questão, o quão importante é a palavra para uma oração? Meu De Deus. total importância. Duvido que tenha sido só comigo que isso já tenha acontecido alguma vez na face dessa terra. E você está orando por algum propósito e de repente a sua mente vagueou, você foi para outro lado. Você está orando aqui pela sua esposa, daqui a pouco você está pensando, nossa, Dessa tem um maneira. jogo de tal coisa. Hoje mesmo. Não é possível que isso aconteceu comigo, de você Não. estar orando algo e você ser roubado no meio do seu pensamento ir para outra coisa O nada a meu ver roubo é o sono, meu. Nossa, eu tô aqui. quando você vai ver, fala, meu, já fui. Tava pensando. Começa a devagar, né? Devagar. E aí eu quero dizer, para mim contextualizar isso. A Bíblia diz que a palavra é a verdade. Tanto que o próprio Satanás veio tentar a Jesus com a Palavra. palavra. Mas aí que tá. Ele citou a verdade, não citou? Porque aquilo que ele falou é a verdade. Talvez ele tenha tentado. Talvez não, ele tentou mudar o contexto. Mas o que ele falou é verdade. Ele não conseguiu mudar uma vírgula naquilo ali. Ele não conseguiu acrescentar nada. Então, assim, quando nós oramos a palavra, o inimigo não pode nos roubar. Ele não tem como mudar nada. Quando nós oramos a nossa palavra, a nossa vontade, nós podemos ser roubados no nosso pensamento. Podemos ser roubados numa palavra que a gente vai falar errada, que a gente vai esquecer. Mas quando nós declaramos a palavra durante a nossa oração, ela não pode ser roubada, ela não pode ser tomada, não pode ser mudada. Vamos dar um exemplo. Você vai orar usando o Salmo 91, muito famoso e conhecido. Eu vou orar pelo Ricardo. Ricardo, Deus abençoe a vida do Ricardo, protege ele, para ele. Senhor, como diz a tua palavra no Salmo 91, guarda o teu filho debaixo das tuas asas. Dê ordem aos teus anjos para guardar os passos dele por onde for, por onde ele passar. Que peste nenhum alcance a vida dele, nem de dia, nem de noite. Nenhuma mortandade que assola de dia, assola de noite, alcance a vida do Ricardo, Pai. Ah, Senhor Jesus, que ele venha viver prosperidade de dias. Que ele venha habitar no esconderijo do Altíssimo. A Você tá diferença. recebendo. Glória a Deus, eu só tô recebendo, irmão. É, Ele tá irmão. aqui. Nenhuma Você palavra está- é jogada ao Eu fui vento. escolhido, Você está irmão. orando a palavra. E a Glória a palavra Deus. não pode ser roubada. Não pode ser roubada. E o Senhor, ele zela pela sua Zela palavra, pela né? tua palavra. Ah, Moisés, ele fez isso, Senhor, lenha, o que que as pessoas vão dizer e tal. Acho que teve uma pessoa que falava direto, falava assim, Senhor, lembra-te. Ah, foi o Ezequias que eu acabei de citar, né? Senhor, lembra-te do que eu fiz e tal. Lembra-te. Tem várias pessoas que falam isso, né? Lembra-te da tua palavra, que diz o que tu disseste lá atrás. Aí Deus olha. Aí eu falei mesmo. Então, assim, bom. assim, eu não posso voltar atrás Não da minha volta. palavra. mano, Ele não é Rogério. filho do homem para que minta. Filho do homem para que minta. E nem. Não, E é não o homem não, para contrário. que minta, Minta, nem Nem filho do homem para que se arrependa. Olha, a irmão. Bíblia Então- pura aqui, hein, gente? É. Então, Só assim, faltou eu no coral. é exatamente isso. A palavra, ela é fundamental para a oração. Porque quando você ora a palavra, você está orando Deus. Você está orando aquilo que ele já falou. Você está trazendo à memória aquilo que lhe traz esperança. Senhor, o que me traz esperança foi a tua palavra. Vamos lá. Meio da Salmo 40. O que Davi estava passando naquele momento? Esperei com paciência. Senhor. Ele me tirou do lago de De lama, de... lama. É isso aí. Entendeu? Então, assim, é no momento da aflição, você vai lembrar, mas a palavra de Deus diz que leve e momentânea é a minha tribulação e que isso está gerando em mim um peso de glória. Que tremendo. Então, assim, no momento da dificuldade, ela vai passar? Não. Mas você está se fortalecendo, mesmo nessa dificuldade.
Eu sei que é breve e momentâneo e tá gerando algo nos céus pra minha vida. Ei. E eu vou passar, eu vou viver, eu vou perseverar. Então, a palavra de Deus é importantíssima para uma oração eficiente, eficaz, poderosa, O que você transformadora. quiser colocar aí. Então, o adjetivo que você quiser colocar A palavra é na palavra, fundamental. ela não é imprescindível. Tem que existir Olha que coisa louca que passou na minha cabeça agora. Porque quem que é a palavra? próprio. O próprio. Tá dizendo lá em João 1 que João. Cristo, ele é a palavra. Ele se Palavra. fez verbo e tal e habitou entre nós. Aí a gente tá passando por tribulação, a gente tá passando por dificuldades. Presta atenção. Quem é que tá no barco no meio da tempestade? Lá dentro? Cristo, cara. Cristo tá lá com os discípulos e tal. Agora pensa. Quando você proclama a palavra e tal, cara, é como se... Você vai passar por tempestade, não tem pra onde correr. Quem é cristão vai passar. Então quando você proclama a palavra, olha que coisa louca. É como se Cristo, ele estivesse ali com você, cara. E sabe, Nesse momento. Já pensou esses nisso? dias eu falei com um amigo, com dados pra ele, capítulo 6, 12 ou 13, não vou lembrar. Fala, revestivos de toda a armadura, Mesmo. para que possais resistir o dia mal, depois de passar por eles, permanecer. Eu falei assim pra ele, você tá entendendo? Não é se o dia mal vier. Ele O dia vem. mal vai vir, cara. E vai bater na tua porta. Pois é. Mas se você trouxer à memória aquilo que te traz esperança, se você declarar a palavra sobre essa situação, se você se revestir da armadura de Deus, esse dia mal vai vir, mas você vai permanecer firme. Mas ainda termina, né? E continuará, né? Continuará firme. Continua- Permanecer ainda com a permanecerá armadura. É, firme. permanecerá. Ela vai vir. Esse dia mal não é se ele vier, ele vai vir. E o dia que ele vier, você vai estar firme na palavra. Vai Você permanecer. vai permanecer firme na onde? Trazendo a sua memória aquilo que te traz esperança, declarando uma palavra, trazendo os exemplos na Bíblia de que pessoas que já passaram por aquilo. Você fala, não, Jesus veio e falou, né? Eu venci. Isso aí também é algo muito louco. Jesus diz que ele veio, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele tá dizendo que ele venceu, né? Aham. Mas ele tá dizendo que você venceu? Eita! Ei, Rogério. Fala, eu venci o mundo. Ele vai querer dizer o quê? Se você fizer como eu fiz, você também vai vencer. Se você fizer. Ele já não me deu já essa garantia. Eu venci, tá vencido pra você também. Não, eu venci. E eu te dou o método de como você vai vencer. Mas depende de você. A minha parte eu fiz. Eu venci naquela cruz. Fui lá no inferno, saqueei. E o método é esse aqui. Você tem que fazer isso, isso. E você? Mas muitas vezes a Amém. gente simplesmente ouve uma parte daquilo que ele diz, mas esquecemos de estar condicionado a si. Romanos 12. E conhecereis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para você viver isso, está dizendo o que no versículo anterior? É, Se eu Raul. renovar a minha mente. Uhum. Se eu transformar a minha mente. Então, assim, está condicionado a um se. Se você fizer isso daqui, você vai viver isso daqui. Você não pode viver isso daqui Deus é sem condicional. Não fazer isso adianta. daqui. Deus é Assim, condicional. eu Tremendo. venci o mundo. Você também pode. Se você quiser. Deus é Direcionamento tá condicional aqui. e não tem outro caminho. Não há. Assim, Tremendo. é um negócio que eu acho, sabe, sobrenatural. Segunda Crônica 7, no capítulo 1 ao 3, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor.
E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Salomão acabou de orar, a oração atrai a presença de Deus. Glória a Deus, cara. É através da oração que nós atraímos quem Ele é. Não o que Ele pode fazer, Uhum. quem Ele é. Porque quando ele vem com a glória dele sobre o templo, ele não fez nada, não foi milagres, pessoas não foram curadas, enfermos não foram sarados, cegos não voltaram a enxergar, aleijados não voltaram a andar. Mas a presença de quem ele é, não o que ele pode fazer, habitou a casa. Tremendo. Então a Incrível. oração gera a presença, muito mais do que ele pode fazer, quem ele é. A oração. Não adianta sermos espirituais se não termos intimidade com o Senhor. Não adianta você viver dos dons, línguas, ação, cura. Se você não tiver intimidade com Deus, não vale. Porque aquilo que Deus te dá, um dom, é um presente, não é para você, é para os outros. Aquilo que você ministra a vida das pessoas podem levar ela a ser salva, a você não. Uhum. Pois é. Você não pode pregar salvação pra ti mesmo. Não. Adianta. Você tem dom de cura, eu não conheço ninguém que estenda a mão sobre ele, está com enfermidade e tem o dom de cura, ele vai orar e vai ser curada. É. Mas quando ele ora sobre outra pessoa, essa pessoa é curada. Tem a ver com você, mas tem a ver com aquele que te deu para você fazer. Você falou, Então a oração gera isso. você falou essa questão da intimidade, né? E aí, pra gente encerrar essa questão, Nossa, até me deu branco. Não, não tem problema não. Não, eu ia falar sobre a questão da intimidade, sobre a palavra, né? Continuando sobre a palavra. A palavra nos faz, tem a capacidade de fazer com que a gente conheça a Deus. A gente só conhece a Deus através da palavra. Mas diferente de um livro comum, onde um autor ele tem, né, o seu tempo de vida, Deus ele é um Deus vivo. Então a palavra, e eu vi, e eu replico isso porque eu vi isso hoje, é, quando você tem o conhecimento da palavra, você conhece o Deus. Mas o continuar a conhecer é através da oração do relacionamento. Então você só permanece conhecendo a Deus, aquele qual que você conheceu na palavra, se você ora, né? Se você se relaciona. Aí eu uso isso porque eu ouvi isso e o cara fala algo muito mais interessante. Eu falo assim, meu, beleza, eu conheço o autor do livro, eu conheço a obra do livro. Eu conheço o autor da obra, né? Eu conheci, tá aqui, Deus escrito de capa a capa. E por que que eu não posso, então, ao invés de somente conhecê-lo na palavra, o que é importante, mas falar com o autor? Que ele tá vivo. E se eu tenho a possibilidade de falar com o autor, a palavra ela se faz não só mais algo escrito, mas algo vivo. Tem intermédio. Amém. E o que é a oração? É Falar, Exato. conversar. conversar com Deus. Ter esse papo, essa intimidade. Eu repito, a oração gera intimidade. A intimidade gera milagres. E Maravilha. quanto mais próximo do Senhor estiver, mais dele você vai viver. Mais do que ele pode te proporcionar, você vai viver. Primeiro você vai viver quem ele é. Depois você vai viver aquilo que ele pode fazer. Então a oração traz essa intimidade. Esse bate-papo gera sobrenatural. É algo que eu costumo dizer muito, falo muito. O Ricardo até falou isso esses dias. A questão de Jesus e Lázaro na ressurreição. Qual foi a oração de Jesus? Ele orou o quê? Ele falou, olhou para os céus, falou, "Pai, obrigado, eu sei que o Senhor já me... Lázaro, É. eu venho ao lado."
Mas aí, se alguém pegar só isso, olha o capítulo de Jesus no monte, depois que ele sabe que eu orar, vai pro monte. Eu tenho certeza que foi lá no monte que Deus falou que ia ressuscitar. Por isso que ele fala, Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Me ouviu lá no monte, quando eu estava orando, clamando e pedindo pela ressurreição dele. Foi lá que Deus ouviu. Então é na intimidade, é na oração que nós geramos a intimidade, é na oração, no secreto que nós geramos o milagre e em público ele se concretiza. Jesus gerou a ressurreição de Lázaro no monte, no secreto, na oração e se concretizou quando ele só agradece e manda Lázaro sair, porque ele já sabia o que fazer. Ele foi lá no monte, direcionou Glória a aquilo que ele Deus. tinha que fazer. Então é na oração. Na oração nós vamos gerar essa vida com Deus. E aquilo que nós geramos no secreto é manifesto no público. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. É uma pena, mas temos que encerrar. É É isso aí, isso. galera. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Né? Você tem percebido que cada vez a gente tem mudado um pouco, temos feito diferente, mas que isso permita que você curta, compartilhe, encaminhe para os seus amigos, se inscreva no canal da igreja, Amém. que não é Glória a só o Deus. podcast que rola aqui, tem bastante coisas através do culto. Mais uma Verdade. vez, queremos agradecer a sua presença, Fábio. Foi um momento, precioso. Nossa, super edificante. Saímos Realmente. completamente com outra percepção de muitas coisas, né? A troca foi Verdade. magnífica e só temos a agradecer esse tempo. Mais uma vez eu que agradeço. Foi um prazer enorme poder fazer parte deste projeto, desse tempo. Glória a Deus. É algo que, como eu já falei para vocês outras vezes, que vai marcar, que vai deixar um legado em meio a tantas coisas que nós estamos ouvindo que não edifica. Encontrar algo que edifique, que nos leve para mais perto de Deus é algo precioso e sobrenatural. Então, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, sermos edificados por aquilo que Deus tem feito em vocês e através de vocês. E Amém. através da oração, mover a mão de Deus. E é através Amém. dessa oração que a gente pede para que você encerre com uma oração pra Amém. gente, Glória a por Deus. tudo Por que o Senhor tem favor. feito. Amém. Deus Santo, Pai Eterno, eu já te agradeço. Deus. Eu já te agradeço por tudo aquilo Obrigado. que o Senhor está gerando em nós e através de nós, aquilo que o Senhor está gerando, Senhor Jesus, através desses bate-papo, desse podcast, aquilo que o Senhor está gerando, Senhor Jesus, em outras vidas, em outros corações, e tudo aquilo que for ministrado aqui, Senhor Jesus, seja para te edificar, seja para te adorar, seja para te engrandecer, seja para que o seu nome seja louvado e bendito. É o nosso desejo, fazer com que o Senhor seja cada vez mais conhecido, Pai, através, Senhor Jesus, das nossas vidas, que possamos ter alcançado o teu coração, que possamos ter alcançado a tua grandeza, Senhor Jesus, que possamos ter alcançado o Senhor com tudo aquilo que nós conversamos, com aquilo que nós trocamos de experiências nesse bate-papo edificante, Pai, que vidas sejam Deus. alcançadas por aquilo que foi dito hoje neste lugar, não só neste episódio desse podcast, mas em todos os outros, vidas sejam alcançadas, tocadas, transformadas, libertas, Pai, que os olhos sejam abertos, mentes transformadas. Em nome do Sim, Senhor Senhor. Jesus, nós declaramos, Pai, Graças a ti, que esse Deus. podcast vai alcançar muitas vidas, Sim, Senhor Senhor. Jesus. Vidas serão A tua glória, conhecidas, Deus. Senhor Jesus, através de quem o A tua Senhor é. glória, Vão Deus. ser conhecidas por ti, Senhor Jesus. Vão conhecer quem o Sim, Senhor Deus. é. E as vidas delas nunca mais serão as mesmas, Pai. Obrigado pela vida do Rogério, obrigado pela vida do Ricardo, pela vida do Alexandre. Que o Senhor continue dando a eles entendimento, discernimento, sabedoria, Pai. Continue edificando a casa deles, a família deles, tudo aquilo que eles colocarem as mãos, Pai. Venha prosperar para que o teu nome seja conhecido, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Nós já te bendizemos e já te agradecemos, Pai, por este tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. E é isso aí, Tchau, galera. tchau, Deus galera. abençoe. Tchau, Falou. tchau. É nóis. Fim! Pô, preciso tirar uma foto aqui. Peraí. Meu Deus. Pode Opa, para fazer igual gravação. do PR. Pode interromper a gravação.